Com o nome aqui, muito obrigado. Edu, de novo preparados para sofrer, hein? Diretamente da Paraíba, o Paulo e a Rita Maluca, como sempre, muito obrigado. Boa noite, Edu. É o Daniel Bernabé, o contador da Vila Industrial. Vamos lá, meus amigos, no ar, atenção no ar, Jornada Esportiva Bandeirantes, hein? Com Gil Kleber, Lucas Pessoa, Danilo Capucci, Leandro Renato e ele, o incrível Gilberto Supi. Futebol é com a Bandeirantes, vai, laia, laia, Bandeirantes, laia, 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 futebol. Só no Atacado da Construção Obra Já, você encontra os menores preços e as melhores marcas do mercado para a sua obra. Aproveite! Cortador de piso HD1000 para azulejos e porcelanatos de até 1 metro Cortag, só R$ 299,90. E você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, diga na loja que ouviu esse comercial e ganhe 5% de desconto. Consulte condições em nossa loja. Confira, Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 em Campinas. Para você, o que é importante em um plano de saúde? Poder ser atendido nos principais hospitais da região? Ter as melhores clínicas e laboratórios à sua disposição? Ou um preço justo e um atendimento ágil? Sim, importante é ter GoCare. Acesse gocaresaude.com.br e seja nosso cliente. Contrate seu plano 100% online sem burocracia. GoCare Saúde, importante para a sua vida. A sua conta de luz está cara? Então pare de sofrer com esses aumentos abusivos e tenha energia solar da Nacional Sol. Com mais de 2.000 projetos instalados, a Nacional Sol é referência em energia solar. Temos uma equipe especializada para fazer um projeto personalizado para você reduzir em até 95% sua conta de energia. Solicite agora uma simulação gratuita pelo site nacionalsol.com.br ou pelo WhatsApp 19 99596 1768. Energia solar é Nacional Sol. Alô Ponte Pretano, a macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebolcard e adquira seu ingresso para as partidas da Ponte Preta jogando em casa. Vamos apoiar nosso time. Atenção sócios TC10, seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Torcedor, conheça os planos e aproveite. Lugar de Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a macaca é mais forte. Nosso orgulho, nossa paixão. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. 30 anos atendendo Campinas e região. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Tudo para deixar sua casa mais bonita e confortável. A Aeropisos conta com uma equipe altamente qualificada, entrega rápida e flexibilidade no pagamento. 3 lojas em Campinas. WhatsApp 19 98315 0103. A Aeropisos é o lugar. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope Dave rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. Quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô,
Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope Dave rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope Dave rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Vai comigo. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol. Eu gosto de rádio, adoro rádio, por isso estou aqui. Carlos Batista. No comando da liderança do rádio esportivo do Brasil. Times escalados e definidos. Escalado a arbitragem para apitar o espetáculo em Criciúma, aqui na Bandeirantes. A ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro e porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Ponte Preta com Kaique França no gol, 12. Norberto na lateral direita, 2. 3 zagueiros. Douglas Mendes, 39, o DG, Fábio Sanches, 27 e Arthur, 15, com Jean Carlos. Na lateral esquerda, 26. Meio campo com Amaral, 19. Leonaldo, 5, Alisson, camisa número 25. Leonaldo é 5, Alisson é 25, Amaral é 19. No ataque, Nicolas, 18 e Luca, 10. Kaique França, Norberto, Douglas Mendes, Fábio Sanches, Arthur e Jean Carlos, Amaral, Leonaldo, Alisson, Nicolas e Luca. Técnico Hélio dos Anjos, tem no banco Igor Vinhas, 1. Victor Luiz, 4. Wesley, 8. Danilo Gomes, 9. Luiz Felipe, 21. Igor Formiga, 22. Da Silva, 28. Echaporã, 29. E Matheus Anjos, 55. Esse é o time da Macaca. Lembrando os heróis do passado. Criciúma com Gustavo, 1 no gol. Cristóvão, 2. Rodrigo, 3. Cadu Ribeiro, 4. E Marcelo Hermes, 6. Rômulo, 5. Lucas Xavier, 7. Arilson, 8. E Marquinhos Gabriel, 10. Caio Dantas, 9. E Felipe Matheus, 11. Gustavo, Cristóvão, Rodrigo, Cadu Ribeiro e Marcelo Hermes, Rômulo, Lucas Xavier, Arilson, Marquinhos Gabriel, Caio Dantas e Felipe Matheus. Criciúma tem no banco Raul, 12, Cauã Moroso, 24, Léo Costa, 14, Zé Marcos, 13, Renan Areias, 15, Helder, 16, Marcos Serrato, 17, Adriano, 18,
Lohan. 19, 20 para Alexandre Tan, 21 Thiago Alagoano e 22 para Eduardo Melo. Esse é o time do Criciúma. Arbitragem do jogo. Arbitragem do jogo, árbitro de campo Caio Max Augusto Vieira. Assistente 1, Jean Márcio dos Santos. E o assistente 2, Luiz Carlos da França Costa, do Rio Grande do Norte. O trio é do Rio Grande do Norte. Quarto árbitro é o Charlie Wendistraub Deretti, de Santa Catarina. Analista de campo é Berval Lodete, de Santa Catarina. E o árbitro de vídeo é o Adriano Milkevich, do Paraná. A arbitragem para Criciúma e Ponte Preta. A bola rola daqui a pouco às 7 da noite. Campanha incrível da Rose Pisos no mês de julho. A Delta, o maior fabricante de pisos e revestimentos do Brasil, sinônimo de qualidade em pisos e porcelanatos, está com preços arrasadores à pronta entrega com 20% de desconto. Mais de 250 mil metros quadrados. Pagamentos facilitados em até 12 vezes. Confira condições. Brindes e ofertas surpresa todos os sábados. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Acesse rosepisos.com.br. Rose Pisos, um show de beleza pro seu lar. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. É um jogo de firmação para esse time da Ponte, né? Que vem de um bom resultado fora de casa, mais um jogo fora de casa. Claro que em situações diferentes, o time do Criciúma um pouco mais acima na tabela, um time já mais organizado. Porém, a Ponte eu acho que tem que se apegar num bom resultado, né? Na volta da confiança, na autoestima. Isso é sempre importante. Costumo dizer o seguinte: trabalhar em cima da vitória é sempre muito melhor, né? Você tem mais tranquilidade, a semana fica melhor. Até para o treinador, comissão técnica e os próprios jogadores. A Ponte tem alguns problemas, né? O Thiagão não vem para o jogo, né? Perdeu também o Fessi, que era o homem de ligação, que era o homem ali que fazia essa transição meio de campo-ataque. Vem com o Arthur fazendo um terceiro zagueiro. Eu gosto. Eu acho que o Arthur foi muito bem lá na última partida. É claro que cada jogo é um jogo. Mas o Arthur, na partida em que foi experimentado como zagueiro, como um terceiro zagueiro pelo lado esquerdo, foi muito bem. E com o Arthur, você cria, né, uma certa alternativa de jogo. Porque em alguns momentos, você está jogando ali com o Fábio Sanches e o DG, né, e o Norberto na direita. Teve algum problema na partida, você faz uma inversão, o Giancarlo vai para uma segunda linha e você fica com 4 homens de defesa. Dá para fazer isso também. Então, ele cria alternativas de jogo dentro de um jogo que vai ser muito pesado, muito duro, né? O time do Criciúma, dando uma olhada aí, tem jogadores experientes, do meio para frente é um time perigoso, né? O torcedor ponte pretano conhece o lateral esquerdo Hermes, né? Que tem uma bola parada muito boa, né? Venenosa, todas as bolas paradas do Hermes ali, de perna esquerda, sempre com muito perigo. Então ela pode ter que estar atenta a esses detalhes, pequenos detalhes. Mas eu quero ficar com aquela impressão da solidez defensiva, do que vem jogando a Ponte nas últimas partidas, conquistando bons resultados, né? 3 empates e 1 vitória, isso é importante demais. E olha, CH, eu estou confiante. Eu acho que a Ponte tem tudo para fazer um grande jogo e para conquistar um bom resultado. É claro que nós vamos ter que esperar a bola rolar, né? Para ver como é que vai ficar ali o planejamento, para ver como é que vai ficar a plataforma, mas eu estou confiante. Estou confiante porque você vem de uma vitória, teve tranquilidade para trabalhar, e o Hélio é um treinador experiente, estuda muito o time adversário. Então, confiante demais. E você, CH, o que espera para o jogo? Eu estou preocupado, Gleger. Sem Fessim e Thiagão, eu estou preocupado. Eu acho que essa improvisação, apesar do bom segundo tempo, ou boa parte do jogo contra o Tombense ter sido interessante, a partida tem uma característica completamente diferente. Eu, por exemplo, faria a dobra do lado direito, que é justamente em cima do Marcelo Hermes, que marca muito mal e é lento. Então eu faria a dobra do lado direito, jogava num 4-4-2 e enchia o time de volante com o Formiga na frente do Norberto. É isso que eu faria. Tomara que dê certo. Afinal de contas, o profeta sempre disse no mundo do futebol: o certo é que dá certo.
e eu espero que a Ponte tenha muita felicidade. Afinal de contas, a Ponte é a 10ª melhor equipe visitante dentro do campeonato. De repente, arruma um bom resultado e eu vou torcer, Carlos Batista, para que isso aconteça. Uma grande vitória da Ponte, apesar de ter certeza que o jogo vai ser extremamente complicado. Ponte Preta vem de branco hoje para enfrentar o time do Criciúma. Tudo pronto, vai começar o espetáculo e atenção torcedor, quando eu soltar a minha voz, por favor entenda, este é o meio jeito de contar a história do jogo. Estamos verificando neste momento um minuto de silêncio. Depois do minuto de silêncio, o protesto, 2 jogadores, né, depois do chute inicial, protesto por causa da lei que está tramitando no Senado. Apita o árbitro, a bola está rolando em Criciúma. Carlos Batista. Vou eu de novo, microfone, Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o jogo, o time da Macaca correndo atrás de uma grande vitória. Vai Macaca, 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 vai Macaca! Começa o jogo, o time da Ponte tem a posse de bola, tenta a descida pela esquerda, ela vai para a linha lateral, é arremesso pela esquerda, vem para a bola, tomando posição para fazer a cobrança, o time da Macaca vem com Jean Carlos, bola para a linha lateral. Olha, esse episódio, né, que nós acabamos de ver, é aquele gesto característico, um dá o pontapé inicial e todos os jogadores dos 2 times colocam uma mão na boca. É uma medida que está tramitando no Congresso Nacional e os jogadores estão protestando porque entendem os jogadores que eles vão perder parte dos seus direitos. Então é uma maneira de pressionar, né, CH? Até nós entrevistamos o doutor Guilherme Martorelli, que é do sindicato, do jurídico do Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de São Paulo, e o Sindicato do Estado de São Paulo está nessa cruzada. E vem o time da Ponte, dominou, vai para dentro da grande área, Luca, pé canhoto, bateu cruzado, em cima da marcação, a bola vai embora para fora pela linha de fundo, em escanteio pela esquerda para Macaca bater. O novo texto dessa Lei Pelé favorece muitos clubes e nada para os jogadores. É uma vergonha o que está sendo efetivamente proposto. Tomara que o presidente Bolsonaro não sancione. Escanteio para a Ponte, é o primeiro do jogo, lado esquerdo do campo de ataque. Escanteio para o time da Macaca no comecinho do jogo, lá pela esquerda, escanteio para a Macaca bater. Autorizado levantamento, bola cruzada, subiu, toque de cabeça, entrou, é gol! Gol! Da Ponte! Na marca de 3 minutos passados, primeiro tempo, levantamento dentro da grande área, Arthur tocou de cabeça e Luca também de cabeça, chegou para finalizar, deu a testada nela e mandou a bola no fundo do Criciúma. Luca, 15º gol, Luca de cabeça, cabeçada fatal, cabeçada letal para estufar a rede, a bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta, Luca mandou a bola no fundo do gol e a torcida da Macaca vibra, da pele até o osso, cobrança de escanteio do Amaral, toque de cabeça do Arthur e a cabeçada do Luca para mandar a bola no fundo do gol. Luca,
aberto o jogo em Criciúma. Dali Ponte Preta, dali Macaca, dali Ponte Preta, dali Macaca. Examada Ponte Preta. Ponte Preta 1, Criciúma 0. E o detalhe do gol é seu Carlos Henrique, diz a ICH. 70% dos gols saem de bola parada. Escanteio cobrado no primeiro pau. Resvalo de cabeça do Arthur. No segundo pau, livre de marcação. Luca só encostou na testa e fez o gol. 1-0 para a Ponte. Mais um gol do artilheiro. Que bom que a Ponte tem. Luca dependência. Macaca na frente no começo do primeiro tempo. 1-0 no marcador, Batista. Luca que cobra a falta, agora mandou por cima do gol pela linha de fundo em tiro de meta para o Criciúma. Sanasa Campinas, há 48 anos, uma empresa que respeita o meio ambiente e você. Acesse sanasa.com.br. Em um clique, você tem vários serviços sem sair de casa. Sanasa Campinas. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 6 passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série B, Bezona, estádio Heriberto Rios, em Santa Catarina. Ponte Preta 1, Luca, sempre ele, Luca. Camisa 10, Ponte Preta 1, Criciúma 0. Alô, Edu Pinheiro. Olha, todo mundo vibrando aqui. Alô, Del Vecchio, a Rose, a Carla, Vinícius, o Pereirinha da Padre Anchieta, nosso muito obrigado. O Edson da Vila Boa Vista, o Carlos da Vila Nogueira e o Dadá de Barão. Vibrou, Luca, é o 9º gol na Série B, artilheiro absoluto. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos de Campinas e toda a região pelo menor preço. Confira, visite a loja. Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 em Campinas. Acesse obrajá.com e saiba mais. Gleger Zorzin, melhor dos mundos. Sai um gol muito cedo, Luca. Mais uma vez o Luca. Placar de 1-0, Gleger. Ah, sem dúvida nenhuma, né, Batista? Sair na frente é sempre muito importante, mas a Ponte faz um bom jogo, tá? Bem organizada, bem agressiva. Nesse momento a Ponte é melhor na partida. E vale ressaltar, né? A jogada, o escanteio, a batida. A gente cobra muito, né? Cobrávamos muito nas últimas partidas aí da Ponte, essa bola parada. E você vê a qualidade na batida. E o Arthur, né? Que participou aí. Vamos colocar aí, 60% do Arthur, 40% pro Luca, que só teve o trabalho de botar a bola na rede. Mas uma jogada ensaiada, jogada treinada. E eu gosto da postura da Ponte. 1-0, melhor dos mundos. Aí agora, esse time do Criciúma vai ter que sair pro jogo. Vai criar espaço, vai criar alternativas diferentes, vai criar oportunidades. E a Ponte está muito bem, concentrada, jogando de igual para igual. Eu gosto demais da postura da Macaca, viu, Batistão? A linha de cortadores elétricos AP Titan da Cortag possui o motor mais potente da categoria. Pode ser usada com cerâmico, porcelanato, mármore, granito e pedra natural. Com superfícies lisas, ásperas ou em relevo. Conheça acessando o site cortag.com.br. Siga também no Instagram, @Cortag Brasil. Batista. Bola cruzado, toque vem Kaique França. Pega firme lá atrás, pois dá uma informação na Bandeirantes. Nesta sexta-feira, a Ponte protocolou um pedido. Do que se trata? De um pedido de mudança no preço dos ingressos. A diretoria da Ponte solicita à federação para que baixe o preço dos ingressos para o jogo de quarta, 7h, no Moisés Lucarelli contra o Náutico. O pedido da Ponte, que ainda não foi autorizado, é para que o ingresso custe 20 a inteira e 10 a meia. Então, repito, está protocolado o pedido para baixar o preço dos ingressos para quarta-feira que vem. Resta saber se a federação, na segunda-feira, autoriza ou não, Batista. É isso aí, o jogo é quarta-feira em Campinas, último jogo do primeiro turno da Série B, a Bezona.
E essa é uma boa. A torcida da Ponte já vinha reclamando, pedindo a redução do preço do ingresso. Não é só a Federação Paulista autorizar, a empresa que comanda essa questão de ingresso também tem que ter a anuência, tem que ter a concordância, mas a Ponte está fazendo a parte dela, solicitando, portanto, a redução 20 e 10 para quarta-feira. Bola parada, cobrança de falta pela esquerda no campo de ataque, vem o time da Macaca, placar de 1-0, Luca foi na rede mais uma vez. Cobrança de falta, Norberto, pé direito, levantou na área, subiu. Lá em cima, Gustavo pega firme. Rocha Autopeças, há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Placar de 1-0. Time da Ponte Preta saiu na frente no comecinho da partida. Vai ganhando o jogo, só para ter uma ideia, a Ponte marcou 21 vezes na temporada 2022 e esse foi o 15º gol do jogador Luca. Fábio Sanches tomou cartão amarelo, tá amarelado Fábio Sanches, zagueiro da Macaca. Golcare, plano de saúde, atendimento nos principais hospitais da região e melhores clínicas e laboratórios. Acesse golcaresaude.com.br. Golcare escreve-se com G-O-C-A-R-E. golcaresaude.com.br. Vem lá atrás para afastar, tirando o Felipe Amaral. Ele bate de perna direita, recolhe e domina. Vem para dentro do círculo central. Partiu na velocidade, Norberto. É falta nele, o árbitro parou, marcou falta. Aterrado, entrada forte. Norberto foi para o solo, chegada do Cristóvão. O árbitro parou, marcou a falta, não deu cartão. Apenas a falta. Falta para a Macaca bater. Precisando de acabamento para sua obra. Aeropisos é o lugar. E vem para a bola, Leonaldi partiu, pé canhoto, cruzou dentro da grande área. Vem para a bola, Luca, pé canhoto, bateu, Gustavo. Explodiu no peito do goleiro para a volta. Dominou Luca, rolou para João Carlos. Vem na perna esquerda, Jean Carlos cruzou muito forte. E a bola passou por toda a extensão da área. E foi lá do outro lado, pela esquerda, no campo de retaguarda para a equipe do Criciúma. Precisando de acabamento para sua obra. Aeropisos é o lugar. Porcelanatos, laminados, pisos e revestimentos. Entregas em Campinas e toda a região. Siga as novidades no Instagram, @Aeropisos. 12 minutos passados na etapa primeira. Bola para fora pela linha de fundo. DG estava policiando o setor. O Criciúma queria escanteio. O árbitro marcou. Tiro de meta para a Macaca bater. Quer reduzir o valor da sua conta de energia em até 95%? Isso só é possível com a energia solar da Nacional Sol. Peça uma simulação gratuita através do site nacionalsol.com.br. Sai lá de trás, Arthur dominando, tocando para Jean Carlos, ele perdeu a bola, recuperou, partiu, vem pela direita, Rômulo, pé direito, cruzou na área, toque de cabeça, vai embora. Marquinhos Gabriel mergulhou na área, bobeada incrível do Jean Carlos, ele perdeu a bola, o Rômulo partiu, meteu o pé direito, cruzou dentro da área e de cabeça Marquinhos Gabriel mandou para fora pela linha de fundo, que perigo! Por muito pouco, Criciúma não empata o jogo. Estava sozinho o Batista, na entrada da pequena área, meteu a cabeça na bola, para sorte da Macaca, ela foi para a linha de fundo, e não é só a Ponte, o Guarani, que estão muito preocupados com a abertura da janela segunda-feira. O mercado está efervescente. Esse que perdeu o gol feito, o Marquinhos Gabriel, também tem várias propostas do futebol do exterior e pode deixar o time carvoeiro a
qualquer momento, Batista. Domina o time da Ponte, Jean Carlos, toca a bola, vem para Leonaldi. Ele recolhe, domina, soltando o jogo por dentro, veio para a bola, tentou uma passagem Amaral. Errou o passe, vem o Criciúma, lançamento errado, toca para fora, para a linha lateral. Sanasa Campinas, há 48 anos, uma empresa que respeita o meio ambiente e você. Acesse sanasa.com.br. Em um clique você tem vários serviços. Sem sair de casa, Sanasa Campinas. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 15 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona, estádio Heriberto Rilse, em Santa Catarina, sul de Santa Catarina. Luca, Ponte Preta 1, Criciúma 0. 21h30, tem Vila Nova e CSA, lá de Rio Preto, Batata ajoelhado no milho, mas tá gostando, 1-0, sofrendo menos. E o Sidney do Residencial Vila Bela. Bandeirantes. Domina Rômulo, vem pela direita, puxa, leva, vai pra dentro para fazer o passe, entregando para Arilson. Abriu na ponta direita, outra vez no campo de ataque, agora para Cristóvão. Rolou, tocou no fundo, chega Arthur na marcação, toca para a linha lateral. É arremesso, vem Cristóvão para fazer a reposição para o time carvoeiro. 1-0, gol de Luca, a Ponte vence o jogo. Tocou para Rômulo, pé direito, cruzou, mas não estava valendo nada porque acabou o campo, a bola saiu pela linha de fundo. Quando do cruzamento do Rômulo. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Visite a loja na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 em Campinas, ou então chame pelo WhatsApp 99935 7534, atacado Obra Já. Gleger Zorzin, 16, primeiro tempo, placar de 1-0. A Ponte está vencendo, depois desse ataque vem a Ponte, domina tentando a passagem, arrancou, tentou o domínio, Nicolas veio por dentro, centralizado, é aterrado, falta nele. Cristóvão entrou. Cristóvão abriu pela segunda vez a caixa de ferramentas. Já tinha dado uma no Norberto, agora deu no Nicolas. E o árbitro puxou o cartão e está amarelado. Cristóvão tomou cartão amarelo. Ele estava pendurado, portanto, está fora da partida contra o Tombense. Terceiro cartão amarelo do Cristóvão. E a Ponte tem falta. Daqui a pouco o Gleger vai falar. 17 minutos passados da etapa primeira, placar de 1-0. Arthur e Lucas são os candidatos. Um bate com a esquerda, é o Arthur, o outro com a direita, porque é destro Luca. Artilheiro da Macaca, artilheiro da Série B, a Bezona, com 9 gols. E o 15º gol pela Macaca na temporada. Autorizado. Barreira de 4 homens, guardecendo a parte frontal do goleiro Gustavo. Luca, arma a perna direita, Arthur aperta a esquerda. O meu coração está pedindo gol. Partiu Luca, pé direito, bateu. Espalma. Gustavo mandou por cima com as duas mãos. Batida forte, perna direita, Luca está numa noite iluminada. Gustavo mandou por cima pela linha de fundo em escanteio. Escanteio para a Macaca, já cobrada, a bola veio na área, a bola voltou, DG, pé direito, bateu, vai embora. Para fora pela linha de fundo, Douglas Mendes no rebote de perna direita de escanteio, mandou para fora. E aí, Gleger, a Ponte vence e convence. Batista, bom, precisa dar uma ajustadinha ali, que eu não estou gostando do Amaral. O Amaral tá meio fora do jogo, né? Precisa ajustar esse detalhe aí. O Giancarlo também errando muitos passes. Precisa começar a ajustar esses passes aí, pô. Você vê que a Ponte, o único lance de perigo do Criciúma foi numa falha do Giancarlo. Ajustar isso e essa defesa aí do Gustavo, que é bom goleiro, quase que ele se complica, né, Batista? Uma bola no meio do gol ali, quase que ele se complicou. Grau de dificuldade baixíssimo. 7,15. Rômulo meteu o pé direito, levantou na área, caiu Dantas de bicicleta.
Foi embora para fora pela linha de fundo, jogou o corpo no ar, caiu Dantas e deu a puxada, mas errou o buraco. A bola foi embora para fora pela linha de fundo em tiro de meta para a Ponte Preta. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @cortagbrasil. Vem pra bola, domina lá pela ponta canhota, Marcelo Hermes. Passou, vai pra bola, Hermes, pé canhoto, cruzou na área, bem lá atrás, todo o cinturão de marcação lá dentro da grande área da Macaca. Soltou a bola pela direita para Luca, ele caiu, tomou uma trauletada, mas o árbitro mandou seguir, porque a bola ficou com o time da Macaca. Vem pra bola pela direita, lá pela ponta, Leonaldi tocou para Nicolas, lá na linha de fundo, ele gira em cima da marcação. Reclama da arbitragem, diz que tocou no adversário, queria o escanteio. Sei não, hein? Bandeira deu tiro de meta e cartão amarelo. Cartão amarelo pro número 4 do Criciúma. Anote aí, Batista, é o Cadu. Aliás, o time do Criciúma está com a mala de ferramentas da Cortag completamente escancarada. É chave de fenda, chave de boca, é tudo, é pancada para todo lugar e o jogo tá parado, viu, Batista? Luca tomou uma pancada na canela esquerda, tá caído, sendo atendido pelo DM da Macaca. Portanto, cartão amarelo para Cadu Ribeiro. Cristóvão já tinha sido amarelado, tô gostando da arbitragem. Caio Max Augusto Vieira, do Rio Grande do Norte, não está tolerando qualquer tipo de agressão, de violência no jogo. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Recuperado. E só explicando, né, o cartão amarelo do Cadu Ribeiro foi exatamente por causa da falta que ele fez no artilheiro da Ponte Preta, o Luca. O árbitro deu vantagem e aí quando o lance se desenrolou e chegou até o seu final, aí ele foi lá e deu o cartão amarelo para o Cadu Ribeiro, ou seja, o Caio Max Augusto Vieira, do Rio Grande do Norte, agiu com enorme correção. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. Vem embora, se mandou o Criciúma, Lucas Xavier, entrada na área, bateu, vai embora. Pra fora pela linha de fundo, bateu de perna da direita, mas o Kaique França estava nela. A bola saiu, foi embora pela linha de fundo com relativo perigo em tiro de meta para a Macaca bater. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 22 passados, etapa primeira, conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona em Santa Catarina, Ponte Preta 1, Luca, o artilheiro, Criciúma 0. Ainda a Série B, 20h30, Vila Nova e CSA amanhã, hein? 11 horas tem o jogo do Ituano, hein? É lá em Ituano e Londrina. O Ituano que não tem mais Mazolinha, hein? Foi demitido Mazolinha como técnico do Ituano. Rádio Bandeirantes. E vem o time do Criciúma, Caio Dantas na entrada da área, limpou, protegeu, mas a Ponte tem um cinturão de marcação. Entrada da área quase que intransponível. Saiu jogando rapidamente, lançamento na ponta direita para Luca. Nicolas partiu na velocidade, pressionou a marcação que toca para a linha lateral em arremesso. É pela direita, arremesso lateral, vem Norberto para fazer a reposição. A Ponte faz um jogo extremamente eficaz, se defendendo com eficiência atrás, ali na entrada da área e partindo em contra-ataque com velocidade. Vem para a bola o time do Criciúma, Caio Dantas domina dentro do círculo central, Arthur da marcação, a bola espirrada, caiu pela esquerda, Lucas Xavier outra vez tocou para Caio Dantas, chegou Jean Carlos,
Tomou, tirou, rasga de perto a canhota, tira. A bola caiu com o time do Criciúma. Vem de novo o Tigre. Cristóvão na pressão. Quer um empate para Rômulo. Ele domina pela direita. Recebe a marcação de Leonardo. Volta a bola pela direita. Bate Rodrigo, zagueiro, invertendo da direita para a esquerda para Marcelo Hermes. Tocou para dentro. Meteu a bola pela ponta canhota. Vem Marcelo Hermes. Cruzou na área. Subiu o DG. Absoluto. No ar, vem de cabeça, tira, afasta o time da Ponte, tem a posse de bola, tenta sair jogando lá atrás. Criciúma na marcação, na saída de bola, toca para fora, para a linha lateral, o último toque do Felipe Matheus, em arremesso lateral para Macaca bater pela direita. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 25 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona. Bezona é aqui em Criciúma, Santa Catarina. Marcou Luca, o artilheiro. Ponte Preta 1, Criciúma 0, Edu Pinheiro. Brasileirão, amanhã, hein? O Santos joga na ressacada contra o Avaí às 19h09 da noite. Arena Castelão, Ceará e Corinthians. E vibrando com a Macaco, Vinícius do Santa Mônica. Vem comigo, torcedor, estamos ligados nesta mesma paixão chamada futebol. Carlos Henrique, bate pesado. 25 minutos, a Ponte vence 1-0 e o jogo CH. Jogo de muita entrega, disposição e garra da Ponte. Existem problemas, como o Criciúma também tem problemas. É um começo surpreendente, nesse momento tem mais posse de bola o Criciúma. A Ponte marca baixo, mas marca forte e joga no contra-ataque. Golcare, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate o seu plano 100% online, sem burocracia. Acesse golcaresaude.com.br. Golcare escreve-se com G-O-C-A-R-E. Golcare. golcaresaude.com.br. Placar de 1-0, Luca foi na rede, marcou seu 15º gol com a camisa da Macaca. Temporada 2022. Vai construir ou reformar, a Aeropisos é o lugar. Quer ter descontos, melhores condições de pagamento, qualidade no atendimento? A Aeropisos é o lugar. Entrega em Campinas e toda a região. Siga no Instagram, @Aeropisos. Arremesso lateral, o time da Macaca vem para a cobrança no Roberto. Está autorizado lá no campo de ataque, cobra, pega de volta, escapa na marcação, não conseguiu, chega para tirar o marcador Marcelo Hermes. A bola outra vez vai para a linha lateral. 1-0, o time da Ponte vence o jogo. Vem para a bola no Roberto. Recebe uma advertência verbal da arbitragem. Norberto cobrando e soltando a bola pela direita. Vem Nicolas, dominou, rolou, soltou. Norberto se manda, leva a bola na perna direita. DG enfiou o pé direito, cruzou na área, subiu lá atrás para afastar, tirando a retaguarda do Criciúma. Lançamento do campo de ataque, vem na bola na velocidade. Marquinhos Gabriel na entrada da área, vem DG. Chegou preciso, mas o árbitro marcou falta e vai dar cartão amarelo para o Douglas Mendes. Uma velocidade impressionante do Marquinhos Gabriel e ele foi o recheio do sanduíche. Ficou ensanduichado entre o Douglas Mendes e o Arthur, um perigo enorme, porque o Marquinhos Gabriel estava em direção da área. E o DG chegou preciso na bola, mas o árbitro parou, marcou a falta. Claro, fora da área e deu cartão amarelo para o DG em CH. Para mim, o primeiro erro da arbitragem. O Marquinhos Gabriel foi perdendo velocidade, foi caindo. O DG relou nas costas dele, mas não o suficiente para derrubar o principal jogador do Criciúma. Para mim, não houve falta. A falta é perigosa, lado esquerdo. E é claro, ele, Marquinhos Gabriel, também na possibilidade de cobrança de falta. E para você, Gleger, árbitro agiu com rigor muito severo? Foi absolutamente nada, Batista. Concordo 100% com o CH. Ele perdeu a velocidade, foi caindo e o DG se protegendo ali. Nem tocou no Marquinhos Gabriel.
foi na malandragem, não concordo com o árbitro. Vem pra bola, pra batida no campo de ataque, o time do Criciúma, Marquinhos Gabriel, partiu, pé canhoto, isolou, mandou torto e pra fora pela linha de fundo. Saiu em tiro de meta para Macaca. A linha de cortadores elétricos AP Titan da Cortag possui o motor mais potente da categoria. Pode ser usada com cerâmico, porcelanato, mármore, granito e pedra natural. Com superfícies lisas, ásperas ou em relevo. Conheça acessando o site cortag.com.br. Siga também a Cortag no Instagram. @CortagBrasil. Vem embora pela direita, Marquinhos Gabriel, olha o Criciúma, ele escapa, prendeu, agora saiu da marcação, veio por dentro, meteu a bola de perto da canhota, lançou na área para Lucas Xavier, chega bem a marcação, mas o Bandeira já estava paralisando, levantou o instrumento, apontando, marcando impedimento no ataque do Criciúma. E estava, viu, Batista? Não adianta reclamar. Números da partida, a Ponte teve 7 finalizações no jogo até agora e o Criciúma também. 2 escanteios para Macaca, nenhum para o time da casa. Alô, Toninho! Toninho tá com o rádio ligado, já mandou uma mensagem aqui. Vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca. Ele adora quando eu falo vai Macaca. E vai Macaca! Vem pela esquerda, Jean Carlos dominou, rolou, soltou, vem por dentro. Dominou, Nicolas, pé direito, uma bomba! Vai embora para fora pela linha de fundo, Gustavo! Com a ponta dos dedos, uma grande defesa! Se esticou no limite e com a ponta dos dedos da mão direita, Gustavo faz uma defesa espetacular! Defende o Criciúma, mandou para fora pela linha de fundo em escanteio. Gleger Zorzin, conceito e definição, grau de dificuldade, a defesa do Gustavo. Foi uma defesa importante, Batista. Eu fiquei com a impressão que a bola ia fora, mas ele foi lá para conferir, né? Meteu ali um tapinha nela, tirando da linha do gol. Grau de dificuldade 7,85. Escanteio, 31 minutos, o time da Macaca vai levando a zagueirada para a área. Momento de grande expectativa, placar de 1-0, Luca marcou no comecinho da partida, partiu na cobrança de escanteio, levantamento, subiu lá atrás, Gustavo e pega firme, atenção torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 31 passados, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona é aqui em Criciúma, Ponte Preta 1, Criciúma 0. E a Ponte no Brasileiro de Aspirantes, 3 jogos até agora, ganhou 1-0 do Juventude, empatou 1-1 com o Red Bull Bragantino em Jarinu e ontem empatou 0-0 com o Vila Nova lá em Osasco. E um abraço para o Zequinha do Esporte Clube Pureza. Bandeirantes AM 1170 e FM 85.7 para Campinas, AM 1270 e FM 85.3 para Ribeirão Preto. É falta pela direita, vem Norberto para a cobrança, meteu o pé direito, levantou na área, subiu o toque de cabeça, Fábio Sanches, a bola escapa, vai à linha de fundo, não saiu ou saiu? Saiu sim, Bandeira levantou o seu instrumento apontando a saída de bola, tiro de meta para o Criciúma. Atacado Obra Já, tem tudo que a sua obra precisa pelo menor preço. Maior estoque de Campinas e toda a região. Visite a loja na Rua Padre Bernardo da Silva 1301, no bairro São Bernardo em Campinas. Acesse obrajá.com e saiba mais. Batista. Oi, pois não, Gleger, pode falar, fala que eu te escuto. Não, assim, a Ponte vence o jogo, né, e normalmente quando você faz 1-0 jogando fora de casa, você dá uma recuada, né, traz um time ali pelo menos numa linha média, mas eu percebo que o Criciúma, todas as vezes que pressionado, numa linha alta da Ponte tem dificuldade. Então, se fosse o Hélio... Vem embora o time da Ponte, lançamento pra Luca, não tá valendo. Ele meteu a bola pro gol de cobertura, é aquela história, né, tem que esperar o jogador receber a bola para saber se estava impedido.
E aí ele recebeu, ajeitou de cabeça, enfrentou o goleiro e jogou a bola na rede, mas o lance já estava impugnado. Subiu a bandeira, marcou impedimento. E aí o Gleger, concluindo o seu raciocínio e também dizendo aí se o Luca realmente estava impedido. Estava impedido, estava bem impedido ali. Então é isso que eu estava dizendo agora. Você vê que toda hora que a Ponte sobe a linha, pressiona a saída de bola, e eu concordo com o CH, o Criciúma está descendo o sarrafo mesmo, abriu a caixa de ferramenta, então adianta um pouco mais as linhas, né? Tenta pressionar, porque o Criciúma tem dificuldade na saída de bola. Todas as vezes que a Ponte vem na linha alta, rouba essa bola e cria uma oportunidade de gol. Então se fosse o Hélio, tentaria em alguns momentos aí subir a linha para dificultar a saída de bola do Criciúma. Ô Batista. Oi, CH, fala que eu te escuto. O juizão pediu o VAR chamou o juizão para ver se realmente o Luca estava impedido. Eu também acho que estava impedido, mas o juizão está conferindo com o VAR ali, Batista. Conferiu tudo certo, tudo ok, né? O gol realmente foi invalidado porque o Luca estava impedido. Quer reduzir o valor da sua conta de energia em até 95%? Isso só é possível com a energia solar da Nacional Sol. Peça uma simulação gratuita através do site nacionalsol.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 35 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Pezona é aqui em Criciúma. Ponte Preta, 1 gol de Luca, Criciúma 0. Olha, amanhã, 18h30, no Brinco de Ouro, Guarani, Bahia. Quem narra aqui é o moço de Piracicaba. Só um minutinho, Edu, vem embora. Dantas partiu na entrada da área, tentou domínio, chega bem a marcação da Macaca para tirar, ele reclama de falta. O árbitro não marcou o contra-ataque, vem. Dominou, ajeitou, Jean Lucas tentou a passagem, Jean Carlos abriu lá pelo setor canhoto, vem pra bola. Time da Macaca acaba perdendo a bola, pois não, seguindo, Edu. Então amanhã, 18h30, o Boris narra aqui, Guarani e Bahia, hein? E nos ouvindo lá em Sydney, na Austrália, a Thaís Elisa, mandando um abraço para o pessoal do Bar dos Renegados. Bandeirantes, também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Dá um like aí pra nós. Meta o dedo no botão, dá um like aí pra nós. Muito obrigado para você que está curtindo o som da Bandeirantes, também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E você que ainda não é o seguidor do canal, entre lá e faça a sua inscrição. Lembre-se de ativar o sininho. Sempre que tiver uma transmissão, você será avisado. Os donos da bola, de segunda a sexta-feira, das 12 até as 13 horas, na tela da Band. Futebol da região com matérias especiais, compactos dos jogos e os gols da rodada. Participe das enquetes pelo WhatsApp 971021493. E você também pode assistir o Na Lata. Grande sucesso de público. Grande audiência no Ibope, Na Lata, na tela da Band. Sanasa Campinas, há 48 anos, uma empresa que respeita o meio ambiente e você. Acesse sanasa.com.br. Em um clique você tem vários serviços sem sair de casa. Sanasa Campinas. Bola lançada na área para Marquinhos Gabriel. Foi pro solo. Reclamou que o Fábio Sanches tocou com o cotovelo na cacunda dele. Reclamou de um pênalti, o Fábio Sanches já tem cartão. O árbitro não marca nada. Não deu nada, desesperado. O Marquinhos Gabriel saiu falando cobras e lagartos. Saiu vociferando. O 10 da equipe do Criciúma. E aí, o Gleger, achou que foi pênalti nesse lance? Não foi nada, né, Batista? Foi nada. Malandragem aí do Marquinhos Gabriel. Não foi absolutamente nada. Fábio Sanches foi jogada limpa. E pra você, CH, achou que foi alguma coisa aí ou não? Foi nada.
Jean Carlos domina para o time da Macaca, recolhe, vem para o fundo. De Mano, levou, partiu, pé canhoto, cruzou na área, subiu, Cadu Ribeiro, afasta, a bola voltou, Alisson bateu, vai embora. Entrada da área, pé direito, bateu, mandou para fora pela linha de fundo, foi o Nicolas. Mandou uma paulada mais por cima do gol, longe, vai embora. Saiu em tiro de meta e o Marquinhos Gabriel vai dar cartão, vai tomar cartão. Reclamação. Tá na orelha do árbitro lá, só que tá reclamando sem nenhum motivo, viu, Batista? Anote aí na sua, na sua marcação aí, 10, número 10, Marquinhos Gabriel, cartão amarelo para ele. O Caio Max não está economizando nos cartões, hein? Tá amarelando todo mundo. Domina no campo de defesa, Fábio Sanches puxa o contra-ataque do time da Macaca, recolhe, domina, recebe de perto da direita, a bola virou lá pelo lado direito, vem Norberto, 39, 40, lançamento lá na área, chega lá atrás para afastar, passe errado, ruim. Lá pelo lado direito do campo de ataque, chega Marcelo Hermes para afastar. Ele toca a bola para Felipe Matheus lá pelo lado esquerdo. Tenta ultrapassar a linha da metade do campo. Vem bem DG. Tirou tocando para o Alisson. Ele recolhe, domina, rola o jogo. Vem pela meia canhota para Luca. Busca o serviço pela meia. Na transição lá pela ponta. Passe muito forte. Mas nem que o Jean Carlos tivesse turbina nas nádegas, ele chegaria nessa bola. É tiro de meta para o Criciúma bater. Atacado Obra já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Diga lá na loja que você ouviu a propaganda aqui na Rádio Bandeirantes e ganhe 5% de desconto. Consulte as condições. Rua Padre Bernardo da Silva, 1301, no bairro São Bernardo, em Campinas. Atacado Obra já. Vem Arthur, domina, solta o jogo, o time da Macaca tenta o caminho da esquerda. A bola volta para o campo de defesa, vem Fábio Sanches para dominar. Recebe tocando para DG Douglas Mendes no campo defensivo, ele rola a bola. Vem chamando Amaral para fazer passe, lançou para Luca. Saiu do goleiro, dominou, pé direito, vai fazer, pé direito, bateu para fora. Inacreditável, Luca dominou na velocidade, recebeu, partiu, saiu do corpo do goleiro que vinha para o atrito e bateu cruzado, a bola caprichosamente bateu no pé da trave, foi embora. Para fora pela linha de fundo, seria um gol maravilhoso porque ele não tinha ângulo. Seria um gol espetacular, mas a bola tocou na trave e foi embora. Contra-ataque armado, Criciúma, Marquinhos Gabriel pela lateral da grande área, fez o corte, pé canhoto, cruzou. Fábio Sanches chega para tirar. A torcida grita dizendo que houve um toque de braço do Fábio Sanches. O árbitro não marcou. Domina pela esquerda, Marcelo Hermes, pé canhoto, cruzou. Fábio Sanches chegou lascando. Deu uma lascada na bola, jogou para fora, para a linha lateral. Cristóvão cobra, arremesso lateral, tem impresso o time carvoeiro. Placar de 1-0, tá perdendo o jogo. Rodrigo domina, entregando, vem Arilson por dentro para dominar. Para Marcelo Hermes lá pela meia canhota, ele ajeita a bola para fazer o passe. Desistiu de cruzar na área, preferiu o toque para Felipe Matheus, ele recua. Vem pela esquerda, Cadu Ribeiro. Trabalha batendo de perto a canhota, lançou na frente, vem para Lucas Xavier. Ele envolve a marcação, saiu de dois, Ponte Pretanos ajeitou, pé direito, bateu a bola desviada. Subiu Marquinhos Gabriel, subiu lá atrás. Vem Arthur, tira, a bola voltou, dominou, Marquinhos Gabriel partiu, pé canhoto, levantou na área, chegou no toque na bola do desvio do Dantes, a bola voltou, vem Fábio Sanches para tirar. A bola reboteada, sobrou com o Rodrigo, dominou, soltando para Marquinhos Gabriel, ele partiu, vem por dentro, recebe, domina, pressão do time do Criciúma, 1-0 para Macaca. Vem Cadu Ribeiro, domina pela esquerda, tocou na frente para a bola, Felipe Matheus soltou no fundo do campo, vem para a bola, ajeita Hermes, pé canhoto, tentou o cruzamento, chega lá atrás para tirar, vem o Alisson, domina no campo de defesa, protege, tenta a saída, é falta nele. Jogada de efeito,
Jogada de qualidade técnica e tomou a paulada por baixo. O árbitro paralisou, marcou a falta para Macaca. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. Quase 44, etapa primeira, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B Zona, jogo emocionante em Criciúma, Luca marcou. Ponte Preta 1, Criciúma 0. E por enquanto, com essa vitória parcial, a Ponte é 12ª, tá indo para 21 pontos, hein? Alô, Gustavo de Minnesota, Estados Unidos, sempre com a gente. Um abraço, Gustavão. Criciúma partiu, Caio Dantas, entrada na área, pé direito, bateu, Kaique França, em 2 tempos, pegou, rebateu e depois segurou em definitivo. Batida na entrada da área, Caio Dantas, o artilheiro. Tira lá atrás, Arthur levanta a bola de perto, a canhota, a bola volta com o time do Criciúma. Leonaldo comete a falta. Gleger Zorzin, conceito e definição, grau de dificuldade. Kaique França, chute do Dantas, Gleger. Muita gente na frente ali, né, Batista? E o Kaique é um goleiro experiente, né? Foi ali, fez 2 tempos, foi na recuperação e fez uma bela defesa. Grau de dificuldade não muito alto, 7,65. Lembrando que defesança, de acordo com o regulamento, é acima de 8. Placar de 1-0, Luca marcou no comecinho da partida. Criciúma vai pra cima, Marcelo Hermes. Lateral esquerdo, mais arma, o time por dentro, rola a bola pra Dantas, recolhe. Rolou, Xavier, partiu, pé canhoto, cruzou na área, chega pra tirar. Afasta, Fábio Sanches mandou pra fora. Pela linha de fundo, tá chegando forte, tá chegando com perigo. O time do Criciúma ganhou o escanteio, mais 3 no additional time. Vem pra bola, pra batida na cobrança de escanteio. O time Carvoeiro vai pra bola lá pela esquerda, vai tomando posição pra fazer o erguimento da bola. Time da Macaca se fecha inteiro. O Rodrigo vai lá enxuriçando o árbitro. Tá buzinando na cabeça dele, tá falando uma barbaridade. A torcida grita, joga junto com o time do Criciúma. É perigo no finalzinho do primeiro tempo. Felipe Matheus vai para lá para fazer o cruzamento na cobrança de escanteio, mas o jogo está paralisado. Os reservas da Ponte Preta estão reclamando que a torcida do Criciúma está jogando objetos dentro do gramado e contra os jogadores do banco de reservas da Macaca. O árbitro está lá, né, para conferir o que é que está acontecendo, se efetivamente está ocorrendo esse tipo de situação. Caio Max Augusto Vieira, do Rio Grande do Norte, está conferindo para ver o que é que está acontecendo. Escanteio para o time do Criciúma pelo lado esquerdo do campo de ataque, se fecha inteira a equipe da Macaca. E olha, a imagem mostra agora um torcedor jogou um copo de água no rosto de um jogador da Ponte Preta. E também jogadores da Ponte Preta reclamaram com o árbitro que torcedores do Criciúma fizeram gestos racistas. O árbitro chamou a polícia militar, chamou a brigada de Santa Catarina, que neste momento está ali no local, é justamente atrás do gol onde está o Kaique França. Se estivéssemos no estádio Moisés Lucarelli, o Kaique França estaria no gol da linha do trem. E neste momento o árbitro está ali conferindo. E também a brigada da polícia de Santa Catarina está no local para ver se realmente houve gestos racistas contra os jogadores da Ponte Preta. Se isso aconteceu, isso é um negócio nojento. Infelizmente, continua acontecendo em estádio de futebol. Infelizmente, é uma coisa que não acaba.
por mais que se policie, por mais que fiquem atentos, por mais que equipes sejam prejudicadas, mas alguns torcedores completamente fora de noção acabam cometendo esse tipo de desatino. Cobrança de escanteio, levanta na área, Felipe Matheus. Chega lá atrás para afastar, tirando, afastando. Arthur, a bola volta lá pela esquerda. Matheus levanta a bola cruzada na área. Time da Ponte se fecha, placar de 1-0, vence o jogo. Se fecha aí inteira, a equipe da Macaca vem pela esquerda, cruzamento na área do Criciúma. Chega Fábio Sanches para afastar, a bola sobra com Cristóvão. Em cima dele, chegou o Delbote, já roubou. Partiu Nicolas, vem para velocidade, partiu pela meia esquerda. Opa! Arilson chegou para matar a jogada. Veio no corpo do Nicolas, que partia em alta velocidade no contra-ataque. Falta para Macaca, cartão amarelo para o Arilson. Tá amarelado o 8 do time da equipe do Criciúma. A falta está anotada para a equipe da Ponte bater. Finalzinho do primeiro tempo, placar de 1-0. A Ponte prende a bola no campo de ataque, vence a partida até aqui. Vamos ver quem é que vai para a batida, já estamos com 50 minutos. Vem para a bola para a batida, vai tomando posição no campo de ataque, barreira sendo formada neste momento. O Gustavo faz a orientação da barreira. Vem para a bola, vai tomando posição para a batida. Nicolas, autorizado. 3 da barreira. Nicolas, pé direito, bateu muito mal. Ele se lamenta, bateu de perna direita, bateu por baixo da bola. Ela subiu, saiu, foi embora. E termina a primeira etapa. Placar de 1-0, Luca no comecinho da partida. Luca, 3 minutos, marcou de cabeça. Uma jogada ensaiada, cobrança de escanteio na área. Arthur tocou de cabeça, Luca pegou, meteu a bola de cabeça, meteu no gol. Placar de 1 para Ponte Preta, 0 para o Criciúma. Vem aí o intervalo inteligente no Rádio Brasileiro. Alô, alô, Edu Pinheiro. Muito bem, meu grande amigo Batista, completando 20 anos de Rádio e TV Bandeirantes. A confusão também com os reservas da Ponte aí, com a torcida do Criciúma. Agora, se falou, se não falou, total negócio. Mas a imagem mostra, né? Jogando um líquido no reserva da Ponte, vai pra súmula. Vamos ver o que vai acontecer. Jogo nervoso, hein? Muito amarelo. Macaca joga, atenção. Como joga a Ponte? Com Kaique França, Norberto, Douglas Mendes, Fábio Sanches e Arthur. São 3 zagueiros. Arthur atuando de zagueiro e o Jean Carlos na lateral esquerda. Amaral, Leonaldi, o Alisson, Nicolas e Luca. Esse é o time da Ponte, sem o Fecim, que não viajou, e sem o Thiago Oliveira. O Thiagão está suspenso. Fecim, enfim, não viajou. É muito bochicho daqui, um fala um, outro fala outro, que recebeu proposta, foi analisar a proposta, não agradou, como não treinou, não viajou, enfim, são várias versões do caso Fecim. Dizem que continuou na Ponte, mas não viajou porque não treinou, tá bom? No banco tem Igor Vinhas, Victor Luiz, Wesley, Danilo Gomes, Luiz Felipe, Igor Formiga, da Silva, Chaporã e Matheus Anjo. Após jogando com seu uniforme 1, camisa branca e aquela tradicional faixa preta. Um detalhe, no gol da Ponte, esse que é o detalhe, foi a dupla Arthur e Luca. O Arthur roubou uma bola sensacional e enfiou pro Luca. Aí o Luca trabalhou tal e a zaga tira para escanteio. Na cobrança de escanteio, de novo a dupla Arthur e Luca. Arthur de cabeça ajeita pro Luca no segundo pau. Ele marca, portanto, mais um gol. É o seu 9º gol na Série B. Oi, Gleger Zorzin. Vamos lá, Gleger. Queremos ouvi-lo, hein? 1-0 Ponte. Ô Edu, a Ponte fez um bom primeiro tempo, na minha opinião. Fez um bom primeiro tempo, um jogo muito movimentado, mas assim, mostrando ainda aquela solidez defensiva das últimas partidas. Você vê que o Arthur teve um lance, Edu, num contra-ataque ali, que aquele menino Caio Dantas, que é muito perigoso, né? Mas a recuperação do Fábio Sanches e o Arthur para neutralizar a jogada foi impressionante. Ele entrou no meio dos dois, na velocidade, mas aí a recomposição do Arthur e também do Fábio Sanches. Então eu gosto, é por isso que eu disse. Eu acho que o Hélio não vai mudar. O Arthur participando do gol, eu até falei, né? 60% do gol foi do Arthur e 40% do Lucas, porque ele foi ali, só teve o trabalho de botar a bola para a rede. Mas é claro, jogada treinada,
né? Uma jogada ali que vem no primeiro pau, o Arthur ataca essa bola, dá uma penteada nela e pega o Luca lá do outro lado, sozinho, só para empurrar para dentro do gol. Então eu gostei demais do time da Ponte, muito bem organizado. Agora, detalhe, eu estava falando isso, eu chamei a atenção do Batista, porque é o seguinte, todas as vezes que a Ponte adianta a marcação, faz uma linha alta, cria dificuldade para o Criciúma. O Criciúma tem dificuldade na saída de bola, na armação da jogada. Então você marcar essa iniciação é sempre importante demais. Por isso que eu dizia, seria legal o Hélio, agora claro, o Hélio é um cara inteligente, ele deve ter detectado isso. Então no vestiário, tentar empurrar o time da Ponte um pouco mais. Pô, Gleg, mas a Ponte tá ganhando 1-0, não precisa ficar se jogando toda hora. Mas eu concordo, porém, a dificuldade desse time do Criciúma na saída de bola, na iniciação das jogadas, é quando é pressionado. Então, se você puder adiantar um pouquinho a marcação, puder adiantar um pouquinho as suas linhas, vai dificultar para o Criciúma. Mas a Ponte fez, para mim, um bom primeiro tempo, ganha o jogo. Tem que, claro, ficar atento aos erros individuais. Eu não gostei do Amaral, acho que o Amaral está um pouco fora do jogo. Não gostei do Giancarlo, errando muito passe, principalmente na saída de bola. Né? O Alisson também precisa melhorar um pouquinho. Porque se você toda hora que você rouba a bola, tentar pisar, dar uma acalmada, rodar de um lado para o outro, você passa o nervosismo para o time adversário. Agora, se você tenta acelerar toda hora e perde, você joga o time adversário para cima de você. Então, com calma, tá ganhando o jogo, pisa na bola, joga, roda de um lado para o outro, você tem 3 zagueiros, você tem um time com amplitude, então não precisa pressa. Eu acho que esse seria o meu discurso no vestiário e acredito também que o Hélio vai estar falando isso. Agora, se a Ponte voltar do jeito que começou, do jeito que jogou o primeiro tempo, ganha o jogo, Edu. Porque, na minha opinião, foi, claro, em alguns momentos melhor, outros o Criciúma, mas num contexto geral, a Ponte fez um bom jogo e foi melhor no primeiro tempo, Edu Pinheiro. Grande Jorginho, descansa bastante, Jorginho, descansa no intervalo. Eu quero saber, só quem me informa, não pode ser agora, não precisa ser agora, quem foi que enfiou aquela bola pro Luca, hein? A 41, que o Luca chega a driblar o goleiro, sai do goleiro, ficou sem ângulo, chutou na trave. Perdeu o gol, o Luca, hein? Ele fez um e perdeu essa 41, hein? Abraço pro Sidney lá na Austrália. Aliás, não, um abraço pro Gustavo Bedon, que está em Sydney, na Austrália, seu Edu. Alô, Gustavo Bedon, muito obrigado pelo carinho. Fiquei até emocionado com as suas palavras, que errei aqui, tá bom? Outra coisa também, hein? Amarelados, hein? O Fábio Sanches, zagueiro da Macaca, amarelado há 10 minutos. E o DG, o Douglas Mendes, foi a 28, hein? Muitos amarelos, jogo nervoso, o Macaca vence, joga bem. Já, hein? Se joga bem ou não, ele vai decidir, hein? O amigo CH já vai falar no intervalo. Você vai curtir o gol do Luca. A intervalo, hein? Criciúma 0, Ponte 1 e até já. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. 30 anos atendendo Campinas e região. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Tudo para deixar sua casa mais bonita e confortável. A Aeropisos conta com uma equipe altamente qualificada, entrega rápida e flexibilidade no pagamento. 3 lojas em Campinas. WhatsApp 19 98315 0103. A Aeropisos é o lugar. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Rocha. Para você, o que é importante em um plano de saúde? Poder ser atendido nos principais hospitais da região? Ter as melhores clínicas e laboratórios à sua disposição? Ou um preço justo e um atendimento ágil? Sim, importante é ter GoCare. Acesse gocaresaude.com.br e seja nosso cliente. Contrate seu plano 100% online sem burocracia. GoCare Saúde, importante para a sua vida.
Só no Atacado da Construção Obra Já, você encontra os menores preços e as melhores marcas do mercado para a sua obra. Aproveite! Telha metálica aço trapezoidal, 2,20 metros por 25 milímetros, calha forte, por apenas R$ 146,90. E você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, diga na loja que ouviu esse comercial e ganhe 5% de desconto. Consulte condições em nossa loja. Confira, Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 em Campinas. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha em soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. A sua conta de luz está cara? Então pare de sofrer com esses aumentos abusivos e tenha energia solar da Nacional Sol. Com mais de 2.000 projetos instalados, a Nacional Sol é referência em energia solar. Temos uma equipe especializada para fazer um projeto personalizado para você reduzir em até 95% sua conta de energia. Solicite agora uma simulação gratuita pelo site nacionalsol.com.br ou pelo WhatsApp 19 99596 1768. Energia solar é Nacional Sol. Bom, é o seguinte, olha, obrigado Edivaldo, me informando aqui que foi o Amaral que lançou pro Luca, né, a 41. Vamos ouvir o gol do Luca? Vamos lá, Giva, é o lance 1, logo a 3 minutos, o amigo Batista narrava assim. É bola! Autorizado o levantamento, bola cruzada, subiu o toque de cabeça, entrou, é gol! Gol da Ponte! Na marca de 3 minutos passados, primeiro tempo, levantamento dentro da grande área, Arthur tocou de cabeça e Luca também de cabeça, chegou para finalizar, deu a testada nela e mandou a bola no fundo do Criciúma. Luca, 15º gol, Luca de cabeça, cabeçada fatal, cabeçada letal para estufar a rede, a bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta, Luca mandou a bola no fundo do gol e a torcida da Macaca vibra, da pele até o osso, cobrança de escanteio do Amaral, toque de cabeça do Arthur e a cabeçada do Luca para mandar a bola no fundo do gol. Luca, camisa 10. Do jogo em Criciúma, dali Ponte Preta, dali Macaca, dali Ponte Preta, dali Macaca, examada Ponte Preta, Ponte Preta 1, Criciúma 0, e o detalhe do gol é seu Carlos Henrique, diz a ICH. 70% dos gols aqui do Roberto do Chapadão. A confusão no final do primeiro tempo começou quando foi escanteio para o Criciúma e um jogador da Ponte que estava fazendo o aquecimento pegou a bola e jogou para longe. Isso revoltou a torcida do Criciúma. Se vocês têm a filmagem, é só recuperar e observar o início do lance. Obrigado, hein? Roberto do Chapadão. E agora? Na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique. O bate pesado. Oi, CH, 1-0 Ponte, queremos ouvi-lo. Vamos aos números em primeiro lugar, Edu, se você me permite. Eu acho que os números explicam muito
o que foi o primeiro tempo. O jogo não está definido. Foi muito difícil para a Ponte o primeiro tempo, apesar do 1-0. Muito difícil. Jogo combativo no meio campo, com mais posse de bola para o Criciúma, não tanto, 53-47, mas tem alguns aspectos muito interessantes. Finalizações para o gol, 11-8. A Ponte finalizou mais. Escanteios, 3 para a Ponte, 1 para o Criciúma. Olha que coisa interessante, Edu. As bolas cortadas pela zaga da Ponte, 15-6. Desarmes da Ponte, 11-10. O que foi negativo da Ponte no primeiro tempo? Passes errados. Esses bons momentos vividos pelo Criciúma foram, na maioria das oportunidades, lances que a Ponte entregou de presente. Passes errados. Eu percebo alguns jogadores da Ponte ansiosos. Vou citar 3 aqui, que precisam tomar um chazinho lá no intervalo, conversar com o Hélio dos Anjos e voltarem mais calmos, porque senão vai ter problema. Eles jogaram bem, não foram mal não, mas eles precisam parar de entregar essas bolas infantis para o time do Criciúma. O Alisson, lado esquerdo com o Giancarlo, e também a presença do Arthur em alguns momentos. Então o Giancarlo, o Alisson, às vezes até o Leonaldi. O time está bem postado, compacto e jogando nos contra-ataques. Essa é a maneira que a Ponte escolheu para enfrentar o Criciúma fora de casa. O problema são os passes errados e essa bola transitando na intermediária de ataque do Criciúma, na frente das duas linhas. A Ponte precisa adiantar um pouquinho mais, deixar essa bola, deixa eles tocarem a bola, mas um pouco mais longe da área da equipe da Ponte. Eles podem ficar com a posse de bola. Eu acho que lá atrás há uma segurança na marcação do Fábio Sanches, que comanda todo mundo lá atrás. Gosto do DG, eu também gosto do Arthur. Agora, precisa ajeitar o lado esquerdo com o Giancarlo. E vou repetir, apesar da voluntariedade, o Alisson é um jogador que está ajudando a puxar os contra-ataques. Ele deu um passe errado no primeiro tempo, que só não saiu o gol do Criciúma, porque a zaga da Ponte fez uma recomposição muito rápida. Tem que tomar cuidado. Essas bolas que são doadas, isso, num jogo difícil como esse, pode prejudicar. Se você deixa o Criciúma empatar, você vai ver o inferno que vai virar a partida. Então a Ponte esteve bem no primeiro tempo, mas precisa melhorar. No quê? Nos passes errados e na ansiedade. Repito, o jogo não está definido, eu não mudaria para o segundo tempo, com exceção de um detalhe. Adiantar a segunda linha de marcação da Ponte para que a bola fique um pouco mais distante da grande área da Ponte. Carlos Batista. Apita o árbitro. A bola está rolando no segundo tempo em Criciúma. Carlos Batista. E lá foi eu de novo, o microfone, Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o segundo tempo, o time da Macaca correndo atrás de uma grande vitória. Vai, Macaca! Vai, Macaca, vai, Macaca, vai, Macaca, vai, Macaca, vai, Macaca! Começa o segundo tempo, 1-0, Luca. Autor do gol da Macaca. Vem embora o time da Macaca no campo de ataque. Alterações na Ponte Preta. Já confirmando. Toca na bola Danilo Gomes. Chega lá atrás para pegar Gustavo. Pega firme. As alterações na Ponte Preta CH. 2 jogadores saíram. Norberto ficou no vestiário e Luca. As novidades da Ponte para o segundo tempo. Danilo para o ataque, número 9, e Igor Formiga, 22. Saíram na Ponte Norberto e Luca, vieram para o segundo tempo Danilo, 9 e Formiga, 22. O Criciúma também mudou, Batista.
em 2 posições. Já eu informo. Gleger Zorzin, alterações, o que você achou aí, hein, Gleger? E vem o time do Criciúma aberto pela ponta canhota, vai para a linha lateral, é arremesso para a Macaca. Pois não, Gleger? Não, o Luca deve ter sentido alguma coisa, né? Porque não dá para tirar um jogador como ele, um jogador decisivo, fez o primeiro gol. Entra o Danilo Gomes, tem mais voluntariedade, é um cara que chega, que aproxima. E agora do Norberto com o Formiga eu concordo. Eu acho que a Ponte precisa ter um pouco mais de evolução pelo lado do campo. Ele vem com o Formiga agora. Gosto dessa substituição. Agora do Luca a gente tem que ficar atento aí. Deve ter sentido alguma coisa o Luca para ficar no vestiário. E vem o time da Macaca, Danilo Gomes se manda, vem para dentro do círculo central, abre o jogo para Igor Formiga pela direita, não conseguiu chegar, chega a marcação do Criciúma lá atrás do campo de defesa. Ih, rapaz, saiu jogando errado, a bola para a linha lateral e arremesso pela direita, deu uma trauletada, pegou na orelha da bola, o Rodrigo apanhou da bola. Cristóvão, número 2. E Rodrigo, número 3, foram embora no Criciúma. Thiago Alagoano, 21. E Zé Marcos, 13. São as novidades no time carvoeiro. E vem a Ponte, levantamento, cruzamento na área. Subiu lá atrás, vem de cabeça para afastar Zé Marcos. Tira de qualquer jeito Zé Marcos, camisa número 13. Entrou no lugar do Cristóvão. 3 minutos passados da etapa final, o placar de 0-0. E aí, CH, sua opinião sobre as alterações da Macaca? A saída do Luca, com certeza, contusão. O jogo está muito elétrico, ele pode ter sentido. Eu estou colocando aqui no condicional, eu não tenho essa informação, ela precisa absolutamente ser verificada. E a outra modificação, o Norberto na bola parada, eu não teria tirado. O fato é que também ele deve ter sentido na força física, na parte física. Eu tenho quase que certeza que as 2 mexidas foram pelo aspecto físico. E a Ponte tem falta. Falta cobrada, bola na área, a bola voltou, chegou Danilo Gomes de perto da canhota, lascou, a bola subiu, caiu no campo de ataque, vem o Alisson, tentou levar em cima da marcação, chega atrás, tira, afasta, Arilson, deu um chutão de perto da direita lá para o campo de ataque, vem Arthur para tirar, mandou para fora, para a linha lateral e arremessou pela direita. Portanto, confirmando as alterações do Criciúma, saiu Cristóvão. E entrou Thiago Alagoano, camisa de número 21. E saiu Cadu Ribeiro. E entrou 13 Zé Marcos. Rodrigo continua, portanto, no jogo, né? O zagueiro central, saiu Cadu Ribeiro, que estava com cartão amarelo. Cadu Ribeiro foi embora e entrou Zé Marcos. Cristóvão foi embora e entrou Thiago Alagoano. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 5 minutos passados, etapa final. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona em Criciúma. Macaca vence, Luca marcou no primeiro tempo a 3 minutos. Ponte Preta 1, Criciúma 0. Alô, alô, Edu Pinheiro. Sim, Batistão, 20 anos de Bandeirantes, hora 20h30. Hoje Vila Nova e CSA. E amanhã, 11 horas, Ituano e Londrina. Alô, Marco de Valinhos, um grande abraço. E o Furlan, que é de Vinhedo, hoje está em Jales nos ouvindo. Alô, Furlan, segunda. Bandeirantes AM 1170 e FM 85.7, faixa estendida para Campinas. Para Ribeirão Preto, AM 1270 e FM 85.3. Vem pra bola, aperta a esquerda, Marquinhos Gabriel, bateu, vai embora!
Pra fora pela linha de fundo. Cruzamento veio lá da direita. A bola na área, a bola ajeitada do Dantas. Aí veio de perto esquerda, bateu o Marquinhos Gabriel. A bola foi embora. Pra fora pela linha de fundo, saiu um belo chute. De perto a canhota, ele reclamou que ele foi tocado, ele queria o pênalti. Marquinhos Gabriel queria o pênalti. Aí, CH, para você, houve o pênalti ou não? Para mim, lance normal, Batista. E para você, Gleger? Lance absolutamente normal. Domina Amaral, tenta a passagem, vem pela meia direita, Felipe Amaral, falta nele. É falta pela meia direita, campo de ataque. E recebo aqui a informação. A Manuela, que vai inclusive fazer a entrevista coletiva para nós, informa que o Lucas saiu de campo porque sentiu um desconforto na virilha. Virilha, portanto, mesmo incômodo que tirou o Lucas no segundo tempo da partida contra o CSA. Já há algum tempo eu falei que o Lucas vinha jogando com dores. São dores que ele sente e as dores são exatamente na virilha. Placar de 1-0, o time da Ponte vence o jogo, gol dele, gol do Luca, 15º gol na temporada com a camisa da Macaca e o 9º gol na Série B, Abezona, artilheiro isolado. Luca tá fora. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @cortagbrasil. E olha, o Hélio dos Anjos está de parabéns. Eu venho já há bastante tempo falando isso, né? Eu e os companheiros aqui da casa, se você tem um jogador que não aguenta os 90 minutos, comece o jogo com ele e ele vai até onde dá. Você tem um artilheiro como é o Luca, ao invés de ficar guardando o Luca para o segundo tempo, coloca em campo e vai até onde dá. Contra o CSA ele saiu com 12 minutos do segundo tempo. Hoje saiu no intervalo, mas lá contra o CSA ele deixou um gol espetado e hoje também deixou um gol espetado. Então o Hélio dos Anjos está fazendo exatamente aquilo que eu venho falando há muito tempo. E vem para a bola, domina o time da Macaca, 9 minutos da etapa final. O Alisson vem pela ponta direita, tenta levar na perna direita em cima da marcação. Chega lá atrás, tirando a equipe do Criciúma, vai para a linha lateral. É arremesso, não saiu não. Bandeira apontou, olha lá, a bola não saiu e o Criciúma se manda no contra-ataque. Bola dominada, Thiago Alagoano partiu pela lateral da grande área. Vai pro fundo, o pé canhoto, cruzou para trás. Vem bem lá atrás, Leonaldi. Chega para afastar, tira, bate de perna direita para o Alisson. Erra o passe, joga lá em cima da defesa da equipe do Criciúma. E olha, o jogador da Ponte Preta que foi ofendido foi chamado de macaco por um torcedor do Criciúma, foi o da Silva. O jogador da Silva da Ponte estava no banco de reservas e, portanto, houve o gesto racista contra o jogador da Ponte Preta da Silva. Mas o Criciúma já está trabalhando para a identificação. Marcelo Hermes faz o levantamento na área, o Alisson vem para tirar. Mandou para fora pela linha de fundo, a bola saiu. Tá gritando, mas toda hora o time do Criciúma, agora o Thiago Alagoano é quem tá pedindo o pênalti. Tem VAR no jogo, gente. Não precisa ficar a toda hora reclamando, feito uns doidos. A bola foi embora para fora pela linha de fundo. É escanteio para o time do Criciúma bater lá pela esquerda e o árbitro conversa com o VAR. Pede para esperar um pouquinho. E o árbitro vai lá para conversar com o Zé Marcos, que estava ali mais afoito. Escanteio, 10 minutos passados da etapa final, placar de 1-0. Levantamento na cobrança de escanteio. Vem lá atrás, Kaique França, vem de soco para afastar, tira, a bola voltou. Sobrou pela direita, Felipe Matheus tocou na linha de fundo. Marquinhos Gabriel toca, a bola vai embora. Para fora pela linha de fundo.
tirou a defesa da Macaca em escanteio. É perigo, escanteio, tem pressa, Marquinhos Gabriel pela direita. Chegou Lucas Xavier, cruzou, a bola tocou na defesa da Macaca, voltou no Xavier. Ele recolhe, domina, solta o jogo para Marquinhos Gabriel, limpou, carregou, pé canhoto, cruzou na área. Vem Amaral para afastar, rasga, tira na raça. Deu um chutão, mandou para fora. Para a linha lateral, é arremesso pela direita para o time Carvoeiro. 1-0, Luca marcou. Cobrança de arremesso lateral, 11 minutos passados da etapa final. Partiu pela direita, Xavier, cruzamento, tira Arthur. Corta, jogou para fora, para a linha lateral. Novo arremesso pela direita, vem para a bola. Autorizado, cobra Zé Marcos, toca a bola para Marquinhos Gabriel. Ele tenta girar em cima da marcação, Leonaldi. A bola escapa, vai para fora pela linha de fundo em escanteio. Escanteio para o time Carvoeiro de Santa Catarina bater. 12 minutos passados da etapa final. Vai para a bola lá pela direita para fazer o erguimento da bola. Na área, defesa da Macaca postada, cruzamento, toque de cabeça, vai embora! Para fora pela linha de fundo, Arilson perdeu o gol. Levantamento na cobrança de escanteio, quase um replay do gol da Macaca. Bola cruzada no primeiro pau na cabeça de Rômulo. Ele tocou de cabeça e o Caio Dantas chegou de cabeça e mandou para fora pela linha de fundo. Caio Dantas, que é artilheiro, inacreditável. Perdeu o gol de empate, Caio Dantas, o 9 do time do Criciúma, mandou para fora. Kaique França, além de ser bom goleiro, também tem sorte. Livre. Caio Dantas mandou para fora. Embora o Alisson armou, jogou pela direita. Nicolas levantou, bola cruzada na área em cima da defesa do Criciúma. Vem no rebote, domina pela esquerda. Arthur levanta, bola cruzada na área. Dominou, Danilo Gomes girou. Bateu em cima da marcação, a bola voltou lá pela ponta direita para a Formiga, lateral da grande área, pé direito, cruzou na área, subiu, toque de cabeça, Leonaldi! Defendeu Gustavo! Gustavo! Na bola! Presença do goleiro! Espalmou de braço trocado, subiu, deu um tapa na cara da bola. Que defesa! Mandou por cima do gol pela linha de fundo. Em escanteio para Macaca bater. Gleger Zorzi, conceito e definição. Grau de dificuldade, defesa do goleiro do Criciúma, Gustavo Gleger. Aí é defesaça, né, Batista? Aí é 8,25. Defesaça. Uma belíssima jogada. Olha como o Formiga tem qualidade, né? Levantou a cabeça, meteu a bola na área. O Leonaldi meio desajeitado ali, conseguiu cabecear. E o Gustavo fez um milagre, sem dúvida nenhuma. 8,25. Formiga cobra, escanteio, levanta a bola na área, tira a defesa do Criciúma, voltou Danilo Gomes. Time da Ponte ainda se mantém no campo de ataque, mas pega o Criciúma, vem no contragolpe, 14 minutos da etapa final. Lançamento espichado, entrada na área, Kaique França saiu providencial, mas tinha um do Criciúma impedido. Golcare, plano de saúde, opção individual, familiar e empresarial. Contrate 100% online e sem burocracia. Acesse golcaresaude.com.br. Golcare é G-O-C-A-R-E. golcaresaude.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 15 minutos passados, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona Luca marcou. Ponte Preta 1, Criciúma 0. Brasileirão, hein? Amanhã, 4h30 da tarde, Atlético Paranaense Internacional. 19 horas, Mané Garrincha. Vai ser no Mané Garrincha, em Flamengo e Coritiba. Às 19h, Avaí Santos. 21 horas, Ceará e Corinthians. Alô, professor Milton do Handball Patrulheiros Campinas. Nosso muito obrigado, hein? Bandeirantes. A
Aeropisos, qualidade em porcelanatos, laminados, pisos e revestimentos e tudo para acabamento. Entrega em Campinas e região, chame pelo WhatsApp 983150103. Aeropisos. E vem Nicolas, domina no campo de ataque, Nicolas centralizado, abriu lateralizando o jogo lá pela esquerda com o Arthur, ele é zagueiro, mas está no campo de ataque, vem com o Alisson virando pela meia direita, se manda, vem Douglas Mendes, tocou a bola na área, errou o passe, chega o Criciúma para tirar, a bola voltou com Douglas Mendes, recolheu no campo de ataque como se fosse um centroavante, para Leonardo um pouco mais atrás, abriu o jogo lá para Jean Carlos, pela ponta canhota, ele explora o setor, vai para cima da marcação, dobra a marcação em cima dele, Jean Carlos vai para o sono, mas a bola saiu pela linha de fundo em tiro de meta para o Criciúma bater. Mudou. Vai. No Criciúma sai o Marcelo Hermes, machucado, vem Helder. 16 é a novidade do técnico Cláudio Tencati. Atenção, reduz a sua conta de luz em até 95% com energia solar da Nacional Sol. Peça uma simulação gratuita pelo WhatsApp 19995961768. Partiu pela ponta direita, Igor Formiga tentou a arrancada, vem por baixo para afastar, tira Zé Marcos. É arremesso lateral, a bola saiu, Formiga ficou caído, reclamou de uma falta porque chegava fechando para cima dele de qualquer jeito o Helder. O árbitro deu arremesso lateral e o próprio Formiga vai para lá para cobrar. Cobra tocando para Nicolas, voltou no Formiga. Ele bate, ele perto da direita, recuando essa bola para o círculo central. Último homem da Macaca, domina lá atrás Fábio Sanches. Entregando para Arthur, ele recebe, domina, recua, vem entregando no campo de defesa, soltando para Fábio Sanches, para DG. De perto da direita, tocou na lateral pela direita. Time da Ponte tem a posse de bola, se manda no campo de ataque, vem o Alisson. Dominou, tocou na defesa, voltou o Alisson, abriu na ponta direita, Nicolas levou em cima da marcação, chega para tirar Helder. A bola saiu no corte do Helder, mas o último toque foi do Nicolas. Portanto, apenas o tiro de meta para o Criciúma bater. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga a Cortag no Instagram, @CortagBrasil. 19 minutos passados da etapa final, placar de 1-0. Bola no campo de defesa, o time do Criciúma vem descendo. Perde a partida em casa. Perdeu para o Vasco e a segunda derrota consecutiva. Placar de 1-0, o time da Macaca está vencendo a partida. Gol de Luca, que já não está mais no jogo, saiu com desconforto na virilha. Domina no campo de defesa, o Alisson recebe, ele ultrapassa a linha da metade do campo, vai subindo o ataque, tentou passe, conseguiu, a bola tocou no adversário, mas sobrou com o Igor Formiga pela direita, a Ponte prende a bola no ataque, vem com DG recuando para Fábio Sanches vem por dentro, placar de 1-0, vem DG, abriu lateralizando, jogou pela direita, Igor Formiga saiu da lateral, vem por dentro, tocou para o Alisson, não conseguiu dominar. Chega para tirar a defensiva do time do Criciúma, que reclamou e foi, o árbitro marcou uma falta. É uma falta em cima do Thiago Alagoano no campo de retaguarda. Tem pressa, o time carvoeiro cobra. Bola lançada na ponta canhota, vem para Marquinhos Gabriel. Partiu em cima do DG, levou para o fundo, pé canhoto, cruzou na área. Subiu lá atrás para afastar a Thiago Alagoano, não conseguiu tocar na bola, tira a defesa do time da Macaca, a bola sobra reboteada em Arilson, abriu na lateral pela direita, placar de 1-0, o time da Ponte vence o jogo, a Ponte faz o trabalho sanfona com perfeição, se defende com qualidade e ataca com eficiência, está fazendo realmente o trabalho sanfona. Domina Marquinhos Gabriel pela esquerda, meteu o pé canhoto, ajeitou, virou, tentou o passe, lançou por dentro, vai para o solo, o árbitro não está marcando. Pediu um pênalti o time do Criciúma, mais um pênalti, mas o árbitro estava em cima.
Não marcou o pênalti, reclama uma barbaridade o time do Criciúma. E para você, e aí, CH, achou que foi pênalti pro Criciúma ou não? Foi nada, os caras estão, a bola chega dentro da área, eles mergulham, parece piscina. Ninguém ganha no grito não, o juizão tá bem demais no jogo, por enquanto, né? E para você, Gleger, viu algum pênalti aí, hein, Gleger? Ô Batista, os caras têm que parar de ficar reclamando, né? O Criciúma tá tentando ganhar no grito aí, mas não foi absolutamente nada. Novamente, um lance absolutamente normal. Tem que parar com isso, tem que jogar futebol, pô. A Ponte muito bem na parte defensiva, eu tô gostando do posicionamento dos jogadores. Sanasa Campinas, há 48 anos, uma empresa que respeita o meio ambiente e você. Acesse sanasa.com.br. Em um clique você tem vários serviços sem sair de casa. Sanasa Campinas. Cai, vem pra bola o time do Criciúma. Marquinhos Gabriel, pé canhoto, levantou na área, subiu lá atrás. Fábio Sanches afasta, tira, a bola voltou. O Alisson chegou, deu um chutão de perna direita, mandou para fora, para a linha lateral, é arremesso pela direita, se defende como pode o time da Macaca. Vai construir ou reformar, Aeropisos é o lugar. Quer ter desconto, melhores condições de pagamento, qualidade e atendimento, Aeropisos é o lugar. Entrega em Campinas e toda a região. Siga no Instagram, @Aeropisos. Batista. Oi, CH, fala que eu te escuto. O Alisson pediu para ser substituído, tá cansado, o meia volante da Ponte já deve ter novidade na Macaca. O que correu o Alisson foi uma grandeza. Nossa senhora, jogou sacrificado em função do time, né? Jogando, correndo pelos companheiros. Não parecia que ele tinha 2 pulmões, Batista? Netamente falando, como fala o Milton Neves, né? Netamente falando, parecia, olha lá, tá caído, não tem, o cara não aguenta mais, jogou muito o 25 da Macaca. Tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal. E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes é super legal. Ainda mais com você completando 20 anos de Bandeirantes. E tem o oferecimento de Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Supermercado Taquaral, aqui você é especial, tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecimento, peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online, sem burocracia, golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @GolcareSaúde. Aeropisos vai construir ou reformar. Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. E Nacional Sol, reduz a conta de luz com energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Mudou. Vai. Vamos com calma que o negócio é desafiador. 3 mudanças na Ponte. Quem entrou? Luiz Felipe, 21. Vitor Luiz, 4. E Wesley, 8. Quem foi embora? Giancarlo, 26. O Alisson, 25. E já eu confirmo outro. Tá certo, Batista? E tem... Amaral também saiu. Obrigado, Gleger. E já as mudanças no Criciúma. Saiu o Caio Dantas, né? Até vaia da torcida aí para o treinador. E entrou o Lohan. E vem o time da Ponte. Danilo Gomes tentou na dividida. Apareceu lá atrás para afastar. Tira. De qualquer jeito, Zé Marcos tocou na bola, jogou para fora, para a linha lateral. É arremesso pela esquerda, arremesso lateral. Vem para a bola para fazer a cobrança. O time da Macaca lá pela esquerda está autorizado. Vem, cobra, arremesso lateral. Luiz Felipe lança o jogo da esquerda para a direita para Igor Formiga. Não conseguiu dominar. E aí, Gleger, as alterações da Macaca em Gleger.
Você vê que o time da Ponte cansou, né, Batista? Correu demais, o Alisson correu demais, uma barbaridade, o Amaral também, né? E essa mudança, onde ele coloca o Vitor Luiz no lugar do Giancarlo, ele vai trazer o Arthur, né, um pouco ali para lá. Ele deve fechar com uma linha de 5 ali agora, para tentar se proteger, 26 para 27 minutos, vai tentar se proteger o Hélio. Eu acho que a única incógnita aí é o Wesley, né, que não tem tido um bom momento com a camisa da Macaca, está entrando aí nesse meio de campo. Vamos torcer que ele use toda a sua experiência para ajudar o time da Ponte. Tem falta perigosíssima aí para o Criciúma agora, Batistão. Falta para o Criciúma. Entrada da área, uma falta perigosíssima para o time do Criciúma. Entrou Alexandre Tan, camisa número 20. Lucas Xavier foi embora. Portanto, a alteração, entrando o Alexandre Tan. E já tinha entrado o Lohan, camisa número 19, no lugar do Caio Dantas. Falta entrada na área. Vem pela esquerda para fazer a cobrança. 27 minutos. Etapa final do jogo, 1-0 para a Macaca. São 5 homens na composição da barreira. Na bola vai tomar posição Thiago Alagoano. Ele bate com a direita. Felipe Matheus com a esquerda. Vai para a bola o time do Criciúma na marca de 27 minutos e 30. Autorizado. Thiago Alagoano arma a perna direita, a Ponte se fecha inteira, partiu o pé direito, bateu, explodiu na barreira, voltou Thiago Alagoano, bateu de perna direita, fecha a Ponte Preta, tira lá atrás, tentou Luiz Felipe o contra-ataque, mas a bola foi para a linha lateral. É arremesso para a equipe do Criciúma bater do campo de defesa. E a sua opinião também, CH, as alterações da Macaca. Todas por aspecto físico, né? Mas o Wesley em campo, eu fico até arrepiado, no mau sentido. Tomara que funcione, o jogo ficou muito físico, ficou uma grande trocação. A organização dos dois times foi perdida pela mexida dos dois treinadores e agora é cabeça no lugar, coração e disposição física. O jogo não está definido, mas está muito perigoso para a Ponte. Sanasa Campinas, há 48 anos, uma empresa que respeita o meio ambiente. Você acesse sanasa.com.br. Em um clique você tem vários serviços sem sair de casa. 28 minutos, etapa final. A Ponte se segura contra a equipe do Criciúma. Vai conseguindo um resultado importantíssimo. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos de Campinas e toda a região pelo menor preço. Confira. Visite a loja na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 em Campinas. Acesse obrajá.com e saiba mais. Placar de 1-0, Luca marcou a 3 minutos do primeiro tempo. Levantamento na cobrança de escanteio, toque do Arthur de cabeça, uma jogada ensaiada. Arthur no primeiro pau, tocou para o segundo pau e o Luca de cabeça meteu na rede. Luca que saiu no intervalo, desconforto na virilha. E hoje a Ponte não está tendo o Fecim. O Fecim durante a semana foi liberado, ele pertence ao Corinthians. E o Corinthians tinha recebido uma proposta pelo Fecim. E aí ele foi liberado, não treinou, portanto não participou do treinamento a pronto. E por isso não está hoje à disposição do técnico Hélio dos Anjos. Mas a notícia boa é que o negócio não evoluiu. E portanto a Ponte Preta vai poder continuar contando aí com o futebol do Fecim. O Fecim é remanescente. O contrato dele provavelmente tem aquela cláusula que se receber uma proposta da Série A ou então do exterior, tem que liberar imediatamente, sem nenhum custo, né? E aí, vem, dominou, partiu, vai para a bola, Arilson, bateu de perna direita, bateu torto e para fora pela linha de fundo. Os novos contratos que a Ponte Preta está fazendo, a Ponte está colocando uma cláusula com uma multa rescisória alta. Por exemplo, Fábio Sanches e Arthur receberam propostas para sair agora na janela de transferências. Só que tem uma multa de 2 milhões de reais. E os times que estão interessados não querem pagar a multa, eles querem de graça, pagando só um salário maior.
Então a Ponte conseguiu se resguardar. A Ponte conseguiu colocar uma cláusula impedindo que os jogadores saiam de graça. Se quiser sair, tudo bem, não tem como impedir. Vai lá e paga a cláusula rescisória. Pelo menos a Ponte recebe um dinheiro, digamos, né, para jogadores veteranos, um dinheiro bastante considerável. E vem o time do Criciúma na marca de 31 minutos. Lançamento lá pela ponta direita. Vai para lá, Alexandre Tan. Não chegou, a bola saiu, foi embora. Pela linha de fundo, rente ao pau da bandeira. Em tiro de meta para Macaca bater. E atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 31 passados, etapa final. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona. Estádio Heriberto Rios em Criciúma. Ponte Preta vence, gol de Luca. Ponte Preta 1, Criciúma 0. Logo mais, em 20h30, Vila Nova e CSA. Amanhã, 11 horas, Ituano e Londrina. Às 16, CRB e Brusque. 16h30, Sampaio, Correia e Vasco. Ainda 16h30, Grêmio e Tombense. 18h30 do Brinco, Guarani, Bahia, quem narra Raquel Boles. Domingo, 16 horas, Náutico e Chapecoense. Cruzeiro e Novo Horizontino. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Placar de 1-0, o time da Macaca vai vencendo o Criciúma e tem escanteio neste momento para cobrar. A bola lá pela esquerda na marca de 32 minutos, etapa final do jogo. Escanteio, Wesley vem para fazer o erguimento de bola. 6 da Ponte na área, Wesley bateu fechado, Fábio Sanches. E desviou de cabeça, foi embora para fora pela linha de fundo em tiro de meta. Com a saída do Luca, que é o capitão do time da Ponte no intervalo, o capitão, a faixa, a braçadeira de capitão, está com o Fábio Sanches. Fábio Sanches, portanto, o capitão na ausência do Luca. A linha de cortadores elétricos Aptitan da Cortag possui o motor mais potente da categoria. Pode ser usada com cerâmico, porcelanato, mármore, granito e pedra natural. Com superfícies lisas, ásperas ou em relevo. Conheça acessando o site cortag.com.br. Siga a Cortag no Instagram. @Cortag Brasil. Luiz Felipe domina, rola para lateral, vem beiradeando o campo, Igor Formiga. Lançou para Luiz Felipe, ele partiu na aperta direita, faz o cruzamento na área, não tinha ninguém da Ponte lá. Chegou lá atrás a defensiva do time do Criciúma. Chama o goleiro Gustavo, ele bate de perna direita, levanta no campo de ataque de qualquer jeito. Conseguiu o domínio, partiu pela meia, o árbitro parou, marcou falta. Falta lá na meia direita, em cima do Thiago Alagoano. Falta cobrada, 34 minutos. Simura vem pela esquerda, tentando a passagem, vai para o campo de ataque. Arranca, vai Alder, tentou o cruzamento, mas para trás, quase dentro do círculo central para Rodrigo. Abriu pela direita, levantamento do Zé Marcos, bola cruzada. Subiu Kaique França, foi no segundo andar. Pegou com enorme facilidade. A Rocha Autopeças há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 35, segundo tempo. Conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona. Bezona é aqui na Bandeirantes. Ponte Preta, 1 gol de Luca, Criciúma 0. Por enquanto. Só um minutinho do roubada de bola. Vem embora o time da Macaca. Igor Formiga dominou, pé direito, arriscou da entrada da área. Bateu torto, mandou para fora, pois não, seguindo Edu. Então, olha, por enquanto a Ponte é 12ª, tá indo para 21 pontos. E na última rodada do primeiro turno, a Ponte joga aqui na quarta Ponte Náutico, seria 21h30, mas graças a Deus antecipou para as 19. 19 horas, quarta-feira, Ponte Náutico. Bandeirantes!
E a Ponte Preta encaminhou um pedido à Federação Paulista de Futebol para redução do preço de ingresso para 20 e 10. 20 e 10 para a partida de quarta-feira, 7 da noite. Um horário bom, hein? Olha o Criciúma, bola cruzada na área. Vem Igor Formiga, fecha para dentro da área, tira. Afasta, mandando para fora pela linha de fundo em escanteio. Escanteio lá pela ponta direita na marca de 36 minutos da etapa final. 36. O tempo vai passando. A Ponte se fecha lá dentro da grande área. Criciúma vem para a cobrança de escanteio. Autorizado o levantamento. A bola cruzada na área. Subiu lá atrás para afastar Nicolas, ajudando a defesa. Reboteada, a bola sobrou. Vem para dentro do círculo central. Domina Arilson, levanta a bola cruzada. Lá para dentro da grande área. Sai da área, vai para a linha de fundo. Chega lá atrás para afastar no corpo. A bola escapa, vai para a linha de fundo. Recompondo lá atrás o Wesley. A bola saiu, é tiro de meta para Macaca bater. Aliás, era o Vitor Luiz, né, que estava lá com o Rodrigo. A bola saiu em tiro de meta no campo de retaguarda. Golcare, plano de saúde, atendimento nos principais hospitais da região e melhores clínicas e laboratórios. Acesse golcaresaude.com.br. Golcare se escreve com G-O-C-A-R-E. golcaresaude.com.br. Ô Batista. Oi, ô Gleger, pode falar, fala que eu te escuto. Não, ainda tá cedo para dizer isso, né? Mas a gente tem que enaltecer aqui a partida que fez o seu Arthur, hein? Que partidaça. Domina, Thiago Alagoano, lançou na entrada da área para Marquinhos Gabriel. Chegou, tirou a ponte, a bola voltou. Helder dominou na lateral da grande área. Chega a ponte na proteção, mas o Marquinhos Gabriel recuperou. Dominou, rolou pela esquerda. Thiago Alagoano para Helder. Para Marquinhos Gabriel, pé canhoto, bateu cruzado. Toque de cabeça, vai embora. Alexandre Tan. Chegou e Tan. De cabeça, mas mandou para fora pela linha de fundo, saiu, que perigo! Por muito pouco, o Criciúma não empata o jogo. Alexandre Tan já dentro da pequena área, cabeceou por cima, pois não, Gleger? Então, eu estava dizendo o seguinte, está muito cedo para a gente falar ainda, mas a partida que tem feito aí o Arthur, também o Leonardo, é impressionante, hein? Partidaça dos dois jogadores com muita solidez, uma solidez defensiva. O Arthur sempre bem posicionado, o Leonardo correndo uma barbaridade. O Leonardo tomou conta do meio de campo da Ponte, né? Fazendo uma grande partida esses dois jogadores. E vem o time da Macaca, lançamento no campo de ataque na velocidade. Tentou a penetração pela esquerda, o árbitro já parava para marcar. Vitor Luiz. Falta, não marcou não, mandou seguir o jogo. O time do Criciúma sai com a bola lá atrás. Informação no ar. A Ponte está muito próxima de anunciar o meia Elvis, ex-Goiás. As tratativas com o futebol do exterior, do futebol asiático, melaram e a Ponte conversa com o atleta. Inclusive, representantes do atleta já confirmaram negociação da Ponte. Esse contrato pode ser assinado no final de semana e Elvis será apresentado oficialmente na segunda-feira. Domina o time do Criciúma, placar de 1-0, o time da Macaca vence, vai pra bola, lançamento dentro da grande área, girou, vai pra bola, partiu o pé direito, bateu! Kaique França! Espalma! Mandou para fora pela linha de fundo. Perde, ganha na traçada ali dentro da grande área. Partiu, meteu o pé direito, uma paulada de Felipe Matheus. Chegou Kaique França para fazer a defesa com a pontinha dos dedos. Tocou na bola de forma providencial e salva a Macaca. Vai embora para a linha de fundo, mas o árbitro está mandando seguir. Deu tiro de meta. Marcou quem, CH? Impedimento. Jogada paralisada, mas que defesa fez o Kaique, independente do impedimento, hein, Batista? Público e renda. Público total 11.004. 11.004
entre pagantes e não pagantes. Renda bruta, R$ 215.660. Portanto, público e renda no estádio Heriberto Rilse, em Santa Catarina. Placar de 1-0, o time do Macaca vai ganhando a partida. E, inclusive, Luca sendo o artilheiro da Série B, a Bezona. Poveda tem 8 gols e hoje o Luca, com o gol que marcou, passou Poveda. Tem 9 gols o Luca. Bola parada pela direita. É cobrança de falta para o time do Criciúma. 41 minutos. Autorizado 41 minutos. Levantamento na área. Subiu lá atrás para afastar Nicolas, ajudando a defesa. E no contragolpe o time do Macaca domina Danilo Gomes. Recorre no círculo central para fazer o passe para Vitor Luiz. Ele partiu lá pela beirada do campo. Recorre, puxa a marcação. Recua tocando pelo setor esquerdo. Vem para a bola, trabalha outra vez o Vitor Luiz pela esquerda. Passe errado. Marquinhos Gabriel tenta levar. A bola vai para a linha lateral. O toque na bola do Nicolas. Tira, manda para fora, para a linha lateral. É arremesso para o time do Criciúma. Golcare, plano de saúde. Atendimento nos principais hospitais da região e melhores clínicas e laboratórios. Acesse golcaresaude.com.br. Golcare. Inscreve-se com G-O-C-A-R-E. golcaresaude.com.br. Vem pra bola o time do Criciúma. Não consegue a penetração. A Ponte, neste momento, faz 2 linhas de 4. Lá da defesa se fecha inteiro o time da Macaca. Lançamento de bola na área. A bola vai embora para fora pela linha de fundo. Saiu em escanteio lá pela direita. O toque do Victor Luiz. É escanteio lá pela direita. Escanteio para o Criciúma. A torcida ajuda. Neste momento o time do Criciúma. Cobrança de escanteio. Bola levantada na área. Toque de cabeça. A bola vai embora. Subiu o Zé Marcos. Tocou. A bola saiu à direita. Sem perigo em tiro de meta para Macaca bater. Precisando de acabamento para sua obra, a Aeropisos é o lugar. Porcelanatos, laminados, pisos e revestimentos. Entregas em Campinas e toda a região. Siga as novidades no Instagram, @Aeropisos. Gleger Zorzin, 43. A Ponte vence, a Ponte vencerá em Gleger. Essa é a expectativa, né, Batista? Tá mantendo ali, tirando aquele lance que estava realmente impedido. Que o Kaique França fez um milagre, né? Estava impedido, sem dúvida, se fizesse o gol seria impugnado. Mas eu gosto da postura da Ponte, mesmo com as substituições, a Ponte mantém a solidez defensiva e ainda tem que, em alguns momentos, uma transição rápida para tentar matar o jogo. Nesse momento, se continuar assim, ligada, concentrada, a Ponte vence o jogo. E para você, CH, a Ponte vencerá a partida 44. O relógio está marcando agora. O jogo continua muito difícil, mas a Ponte está conseguindo colocar a bola no chão. Criciúma muito nervoso no jogo, não é? Na bola parada, a Ponte muito consciente, tranquila. O jogo é muito perigoso, mas tudo indica que a Ponte vai ganhar a partida. Quer reduzir o valor da sua conta de energia em até 95%? Isso só é possível com a energia solar da Nacional Sol. Peça uma simulação gratuita através do site nacionalsol.com.br. A Ponte se entrega. Igor Formiga vai na dividida, tira. A bola volta, vem Danilo Gomes. Dá um chute forte na bola, joga para fora, para a linha lateral. É arremesso pela direita. Vamos a 50 minutos, 5 no additional time. A Ponte se segura, vem o Criciúma, uma paulada. Espalma, Kaique França voltou, pé direito, bateu, gol! Gol do Criciúma! Lembrando os heróis do passado, escreveram seus nomes. A marca de 45 minutos, empata o jogo Criciúma. Uma pancada de longa distância, uma bomba, Kaique França. Lohan chegou depois do rebote para estufar a rede e empata o jogo. De
momento, depois de uma defesa impressionante, Lohan mandou a bola no fundo do gol. Camisa número 19 do time Carvoeiro, time do Criciúma. Um castigo para o time da Macaca, toma o gol no final. Lohan, número 19, empata o jogo, placar de 1-1 e o detalhe do gol é seu Carlos Henrique, diz a ICH. Não dava para fazer a defesa de uma vez, só que na defesa o goleiro Kaique França espalmou para frente. O Gleger vai analisar se houve ou não falha, eu tenho a impressão que não, porque o chute foi muito forte. Ele fez uma defesa parcial, no rebote o Lohan deu uma bomba pro gol, empatando a partida num verdadeiro castigo para a Ponte no final do jogo. E aí, Gleger, um chute muito forte do Felipe Matheus, de longa distância, uma pancada de perna canhota, defesa do Kaique França e o Lohan fazendo gol. Houve falha do Kaique França em Gleger, você que é o especialista. Olha, Batista, eu não sei se dá para analisar como falha, mas essa bola aí é uma bola defensável. Ele espalma para dentro, né, joga a bola para dentro da área, dando mais uma chance ao atacante do Criciúma. Eu acho que pela qualidade, por tudo que o Kaique tem feito aí, daria sim para ele ter feito uma defesa, jogar a bola para escanteio, né, acabou o problema, a Ponte estava muito bem defensivamente falando, mas aí você dá um rebote para dentro, como disse o CH, né? Rebater para frente é sempre um problema. E ele estava inteiro na bola. Foi um chute violento, foi uma batida muito forte. Mas se ele não tivesse inteiro na bola, até falaria, mas ele estava inteiraço. Poderia ter feito um movimento diferente, jogado a bola para escanteio e a Ponte não teria tomado o gol. Toma um castigo. Eu estava com a impressão, tinha falado agora há pouco, que a Ponte estava muito bem, né? Só um lance isolado como esse faria com que a Ponte tomasse o gol. E infelizmente toma o gol no finalzinho, problemas, e agora tem que segurar, porque o Criciúma, faltando aí uns 3 minutos, vai vir para cima. E vem pra bola, partiu a entrada da área, Wesley bateu, foi embora. É a entrada da área, depois do rebote, o Wesley castanhou de perna direita, a bola passou lambendo o poste, foi embora pela linha de fundo, em tiro de meta para o Criciúma. Saiu jogando errado, vem embora tentando a passagem, o time da Macaca. Luiz Felipe chega dando o bote pela direita, a bola subiu, reboteada, caiu lá atrás pela esquerda, Arthur não conseguiu dominar, sobra com o time do Criciúma. O empate não é ruim fora de casa, mas um castigo porque a Ponte fez uma grande partida. Levantamento na entrada da grande área, veio lá atrás, já não valia mais nada porque subiu a bandeira marcando o impedimento do Lohan, estava impedido. Sanasa Campinas, há 48 anos, uma empresa que respeita o meio ambiente. E você, acesse sanasa.com.br. Em um clique você tem vários serviços sem sair de casa. Sanasa Campinas. Placar de 1-1, jogo empatado. A Ponte marcou a 3 no primeiro tempo. Luca meteu a bola na rede, mas cede um gol no finalzinho da partida. Criciúma tem a posse de bola, vem pela direita, Thiago Alagoano colocou na entrada da área, vem lá atrás para afastar a defensiva do time da Macaca. O árbitro para marcar uma falta pela direita, favorável ao time do Criciúma. Campo de ataque em cima do Thiago Alagoano. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Visite a loja na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 em Campinas. Ou então chame pelo WhatsApp 999-35-7534. Atacado Obra Já. Problema da intensidade é que o time não aguenta jogar 90 minutos conforme o time da Ponte jogou em grande parte da partida. Tem que trocar e aí a qualidade do banco acaba, ou a falta dela, né? A falta da qualidade acaba fazendo a diferença. 50 minutos, cobrança de escanteio, partiu pé canhoto, levantamento na área, a bola voltou, pé canhoto, a batida, vai embora! Pra fora pela linha de fundo, lance maroto, a bola passou lambendo o poste, foi embora pra fora pela linha de fundo, matou no peito, dominou, outra vez a Lohan, quase que faz o gol da virada. Mandou para fora pela linha de fundo, a bola saiu e o árbitro pegou a bola, apita o centro do campo e
termina o jogo. Ou ele tá checando, tá com a bola embaixo do braço, pede calma, então não terminou não, hein? Não terminou não, ele tá checando alguma coisa, o árbitro da partida, para saber na última jogada se tem algo irregular. Caio Max Augusto Vieira, do Rio Grande do Norte. E aí apitou o fim do jogo. Final da partida. Criciúma 1, Ponte Preta também 1. A Macaca abriu o placar a 3 minutos do primeiro tempo. Um cruzamento de escanteio, a bola na área. Tocou Arthur de cabeça e na segunda trave apareceu Luca de cabeça também. Meteu a bola na rede e fez 1-0. E aí, quase no final da partida, Lohan, depois de uma batida de Felipe Matheus de longa distância, pancada de perto da canhota, Kaique França defendeu, mas no rebote, Lohan apareceu e de pé direito deu uma pancada na cara do goleiro, chute cruzado, mandou a bola para o fundo do gol e empatou o jogo no estádio Heriberto Rilse, sul de Santa Catarina. Placar final 1 para o Criciúma, 1 também para a Ponte Preta e na sequência vem aí, jogo aberto, Edu Pinheiro, vem aí, diz aí Edu. Bandeirantes. Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes, lá, 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 lá. Vamos lá, meus amigos, olha o público lá em Criciúma, 11.004, bom público, é apinhado lá o Heriberto Rilsen, Pendra 215.660, a Ponte toma um empate no final, a Ponte soma agora 19 pontos, a Ponte é 14ª por enquanto, 19, mas com 18 vai jogar o Ituano, com 18 vai jogar Chapecoense, o Náutico com 18 também vai jogar, agora ali com 17 vai jogar, CSA e Vila Nova se enfrentam com 16 e 13 pontos respectivamente. Mas pelo Luca, né? O Luca saiu no intervalo, sentiu a virilha, mas o Luca marca o seu 9º gol por aquilo que ele representa pela torcida da Ponte, pelo artilheiro da Série B. A Ponte com Luca é uma coisa, sem Luca é outra. E o amigo Batista, logo a 3 minutos de jogo, narrava assim, mais um gol dele do Luca para você curtir. É o lance 1, vamos lá, Giba, isso, lance 1, gol do Luca. Autorizado o levantamento, bola cruzada, subiu, toque de cabeça, entrou, é gol! Gol da Ponte! Na marca de 3 minutos passados, primeiro tempo, levantamento dentro da grande área, Arthur tocou de cabeça e Luca também de cabeça, chegou para finalizar, deu a testada nela e mandou a bola no fundo do Criciúma. Luca, 15º gol, Luca de cabeça, cabeçada fatal, cabeçada letal para estufar a rede, a bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta, Luca mandou a bola no fundo do gol e a torcida da Macaca vibra, da pele até o osso, cobrança de escanteio do Amaral, toque de cabeça do Arthur e a cabeçada do Luca para mandar a bola no fundo do gol. Luca, camisa 10. Do jogo em Criciúma, dali Ponte Preta, dali Macaca, dali Ponte Preta, dali Macaca, Examar!
Ponte Preta! Ponte Preta 1, Criciúma 0 e o... Olha, diz aqui o Robson Luiz de Hortolândia. Sou Edu, você sabe me falar se esse Lohan, que fez o gol aí, é aquele da base do Guarani? Não, esse Lohan, ele começou na base, estou vendo aqui na internet, do Friburguense, passou por vários clubes, né? Grêmio, Botafogo da Paraíba, Resende, né? Não é aquele que da base do Guarani, tá bom? Deixa eu ver o que mais aqui, pessoal participando. Ponte sem Luca é pior que o time da Várzea, é o Marcelo Pianca. Boa noite, Edu. O Hélio, o terror, hein? Tirou o Norberto, o Avelar de Hortolândia. É que o Norberto sempre é substituído, problema físico, viu, Avelar? Um abraço pra você. Deixa eu ver aqui. Edu, 3 gigantes. DG, Fábio Sanches e o Leonaldi. Kaique estragou tudo a festa. Diz aqui o Paulo Carrita Maluca, lá da Paraíba, sempre participando. Nosso muito obrigado. Oi, CH, queremos ouvi-lo. Criciúma empata nos acréscimos. Criciúma 1, Ponte também 1. Eu não vou acreditar, evidentemente que o Gleger vai falar com mais autonomia, autoridade sobre isso, mas eu não vou acreditar o empate. Eu não vou colocar na conta do Kaique França. Sabe por quê? Porque eu tenho a impressão que ele estava com a visão encoberta e a bomba foi muito grande. Eu fiquei com a impressão que ele se assustou com a bola. Ou ela veio muito cheia de guizos, porque ele não faz esse tipo, ele não falha desta maneira. É difícil você ver o Kaique espalmar para frente. Eu vou olhar melhor, posso mudar de opinião, mas eu não vou colocar na conta dele, não. Eu acho que o jogo foi muito equilibrado. A Ponte, o Batista fez essa observação, quero dizer que eu concordo. Na hora que o time cansou, porque o time correu demais, quando precisou do banco, o banco não acrescentou, com exceção do Igor Formiga. Esse entrou bem. O restante, depois você olha também aí, Edu, eu tenho a impressão também que na origem do gol de empate tem uma bola perdida ou um lance de drible fácil em cima do Wesley, ainda perto do meio-campo. Eu depois vou olhar com vagar, com tranquilidade. Quem entrou do banco entrou até competido, menos o Wesley. Então não tinha outro, não tinha o que fazer. A intenção do Hélio dos Anjos era ter colocado o Wesley para dar uma gelada na bola. Ele gelou a paciência do comentarista e da torcida da Ponte de novo. Não é pegar no pé, não. O time estava a 100 por hora, ele entrou a 20. Não dá, né? Até o jeito que trota no campo é um desrespeito. Mas tudo bem, eu não sou técnico, não sou presidente da Ponte, eu não tenho nada com isso. Eu estou analisando o que eu vi no jogo. E o que eu vi no jogo, sabe, eu teria vergonha de ver o menino Leonaldi a 43 minutos do segundo tempo, dar rabo de arraia, carrinho e se matar, e o cara no trotinho do meio campo, uma baita de uma pressão do Criciúma para cima da Ponte. Bom, de qualquer maneira, o detalhe é o seguinte, né? Essa é a grande verdade. Depois que o Lucas saiu, a bola não parou mais lá na frente. Então, não tem substituto. Então, os meninos correm, o Danilo entrou, indo para tudo que é lado. Mas é um time voluntarioso. E hoje cumpriu, taticamente, muito bem parte do jogo, a maioria do jogo. Mas a grande verdade, quando você precisa da qualidade, de gelar a bola, de levar essa bola para o canto do campo adversário, para fazer uma triangulação, para não errar passe, precisa de qualidade. Não adianta só vontade. Se não é o sistema defensivo da Ponte com o Fábio e o DG e o Arthur, que jogaram uma enormidade, o Léo, e depois o Amaralzinho também entrou no jogo, a Ponte teria perdido esse jogo, porque o volume foi muito grande. Não tivemos, assim, grandes oportunidades, mas foi um jogo muito difícil. E eu valorizo muito esse empate. Tem gente chateada, é um gosto amargo, tomar depois dos 40 minutos o gol, do jeito que foi, né? Num lance inusitado, o Kaique dificilmente falha. E ele espalmou para frente. Já o Gleger vai falar com mais tranquilidade. Eu sei que é duro, que é amargo. A bola, sabe, fica na garganta isso. Mas o jogo foi muito, muito cheio de alternativas. E a Ponte, ela foi uma Ponte quando o Lucas estava em campo e no segundo tempo ela tentou o contra-ataque, mas não conseguiu fazer o contra-ataque para matar a partida. Jogo muito, muito difícil. Eu quero dizer que o time da Ponte está de parabéns na minha maneira de enxergar o jogo. A Ponte tem muita limitação.
Vejam vocês, no segundo tempo, precisa colocar Luiz Felipe, o Wesley, que está completamente fora de forma, o Vitor Luiz, o Danilo e o Formiga, para jogar contra o Criciúma numa baita de uma pressão. Então, tem que ser valorizado esse ponto. Eu repito, era possível vencer. Não foi, no detalhe, não foi o que todo mundo planejava. Paciência, não é? Mas eu não considero ruim o resultado, não. Acho que vale pelo espírito de luta, vale pela briga. Eu acho que o Hélio acertou na maneira do time jogar. Eu não gosto dos 3 zagueiros, mas, de novo, o Arthur preencheu com bastante galhardia, segurança, inteligência, não é? Disciplina, a função de terceiro zagueiro pelo lado esquerdo. Uma pena que o Norberto não aguentou o segundo tempo, porque eu tenho certeza que ele saiu pela intensidade, pelo cansaço. Uma pena que o Luca não continuou no segundo tempo, que eu tenho certeza absoluta, Edu e ouvintes da Bandeirantes, se esses 2 jogadores disputam mais 20 minutos ou 25 no segundo tempo, o Criciúma não teria empatado o jogo, não. A Ponte que faria o segundo gol. Tenho certeza, porque o Criciúma foi muito para cima e precisou, no contra-ataque, um pouco mais de qualidade técnica na antepenúltima, na penúltima bola e principalmente na última. Uma pena, mas eu considero como bom empate e, para mim, a Ponte está de parabéns, Edu. Diz aqui o ouvinte, final 70-34, da Silva teria sofrido racismo, segundo o Kaique França, entrevistado agora no goleiro da Ponte pela TV, tá bom? Bom, vamos lá, seu Zorzinho, é o seguinte, a Ponte teve o gol do Luca e teve a chance com o próprio Luca no final do primeiro tempo, lançado o Luca, saiu do goleiro, ficou sem ângulo, chutou na trave. E aquela cabeçada do Leonaldo a 13 segundo tempo, que o goleiro fez uma defesa, né? Estava em cima dele, colocou para escanteio o cruzamento do Formiga, né? Cabeçada boa do Leonaldo ali, tá? Agora, o Criciúma, além do gol, teve pelo menos 4 grandes chances. Enfim, no resumo geral, partida equilibrada, 1-1. E aí, Zorzinho? Bom, Edu, primeiro tem que realmente enaltecer o empenho, a dedicação. Os caras correram uma barbaridade. A entrega do time da Ponte foi impressionante. Tá? Um jogo duro, difícil. O time do Criciúma pressionando, a torcida empurrando. E assim, claro, aconteceram alguns erros, isso vai acontecer, isso é absolutamente normal. Ainda mais num jogo fora de casa, você ganhando de 1-0. Agora, essa questão de você perde jogadores importantes, cansados, por contusão, e isso atrapalha, né? Porque a gente olha para o banco da Ponte, é duro, é difícil. Não é fácil, não. A Ponte tem que realmente enaltecer aí esse 1 ponto trazido de Criciúma, porque é o seguinte, tudo bem, estava vencendo o jogo até os 45, e eu acho que o Kaique França, até pela qualidade, por tudo que ele tem feito, poderia ter espalmado a bola para fora, uma bola difícil, uma batida forte. Não dá também para botar a culpa no Kaique, tá? Não dá. Mas assim, ele poderia. Um movimento técnico, joga a bola para fora, faz ali, vira a empunhadura para o lado, joga a bola para escanteio, não teria problema. Mas, infelizmente, ele acaba tentando ali, não sei, a defesa, jogou a bola para dentro da área e aí é difícil, a recomposição, a cobertura, né? Faltou, sem dúvida nenhuma, alguém ali para chegar, mas do chute foi muito de longe, né? O primeiro arremate. Os jogadores que entraram, o Wesley eu concordo, o Wesley, né, entra muito maroto, é o estilo de jogo dele, o Wesley tentou ali uma alternativa, muito tempo sem jogar. Quanto tempo faz que o Wesley não aparece aí, pelo menos entrando, nem no banco ele estava indo. Ganhou a oportunidade, né? O meio de campo da Ponte cansou e ele realmente entrou muito mal. Mas também não dá pra gente botar a culpa toda no Wesley, porque se o Kaique França joga a bola para escanteio ali, a Ponte posiciona tal, estava muito bem na bola parada, muitos cortes, o Arthur fez uma partidaça, Fábio Sanches de novo, Leonaldo, nossa, jogou uma enormidade o Leonaldo. Então, assim, foi castigada? Foi castigada. Poderia ter trazido 3 pontos? Claro que poderia. Tomou gol faltando 5 minutos. Foi aos 45 e o árbitro deu mais 5 ali. O Criciúma ainda teve algumas chances, teve algumas oportunidades, mas sempre tinha um jogador da Ponte. Os caras estavam se dedicando, se jogando na bola. Eu gostei da entrega. Eu gostei do empenho dos jogadores. Castigo? Claro, castigo. O Kaique França poderia ter jogado a bola para escanteio? Claro que poderia. Um goleiro técnico, e ele sabe disso. E a gente que é goleiro, né, eu vivi a minha vida toda aprendendo isso, cara. Espalmou para dentro, é perigo. Espalmou para dentro, tá dando uma nova chance pro atacante. E foi o que aconteceu. A Ponte foi castigada, mas tem que sim, Edu, tem que valorizar demais esse ponto.
porque o jogo foi muito, mas muito difícil. E a ausência do Lucas, sem dúvida nenhuma, comprometeu o segundo tempo da Macaca. Muito bem, o Rodrigo, né, do Jardim Campos Elíseos, também acha, tá com o CH também, o Wesley também não foi muito mal e tal, teve um probleminha assim com o Wesley, no gol de empate aí do Criciúma, viu? A Ponte será ultrapassada por Náutico e Chapecoense, entrará no Z4 e tal, diz aqui o Alexandre Balista do Chapadão. Deixa eu ver, eles se enfrentam, vitória do CSA, vitória do Guarani. Os palpites dele para a próxima, no complemento da rodada aí, ele acha que a Ponte vai entrar no Z4. Sérgio Lima de Valinhos, escutando a Band em Passos de Minas. Muito obrigado, Sérgio Lima. Que bonito, hein? Beleza de Valinhos, mas passando fora aí o final de semana. Nosso muito obrigado. Boa noite, Edu. Concordo com o CH, mas esse é o problema da Ponte. Sempre está de parabéns, mas não ganha os jogos. É Wagner, do bairro Vila Régia, aqui de Campinas. Bom, valeu. Ninguém gosta. Tomar gol no final realmente é um problema. 1-1. A Ponte empata lá em Criciúma, gol do Luca, logo a 3 minutos. E vamos para o nosso jogo aberto, hein? Tem a ficha técnica, nós vamos ter aqui o conceito, jogador por jogador, o gabarito. Vai ter a defesa e a sorte do jogo, hein? Não perca, hein? A defesa é mais sorte do que defesa hoje, tá bom? E a gente volta já já. Muito obrigado a quem nos acompanharam aí no FM, no AM e também no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, YouTube Rádio Bandeirantes Campinas, nosso muito obrigado. E fica o convite aqui para o nosso jogo aberto, hein? Fica o convite para o nosso jogo aberto. Nós vamos então debater aqui com esses quadros, tá bom? Agora, 21h17 aqui fechado, hein? Criciúma 1, Ponte também 1. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Atacado Obra Já. O maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Rocha Autopeças. Sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Cortag. Especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golcare Saúde. O plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol. Reduza a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Bandeirantes, futebol. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Jogo aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes do jogo. E os gols. No ar. Os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Jogo aberto. Oferecimento. Atacado Obra Já. O maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo menor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Cortag. Especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golcare Saúde. O plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol. Reduza a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Olha, público muito bom lá em Criciúma, 11.004, renda 215.660.
A Ponte marcou bem no comecinho com o Luca. E o Criciúma empatou bem no finalzinho com o Lohan. 1-1. E agora, atenção, hein? O craque do jogo, diga lá, meu grande amigo Batistão. Edu, eu antes quero agradecer a você pela homenagem dos 20 anos de Bandeirantes e a todos que mandaram mensagens. Não é fácil, né? Um período muito longo, 20 anos. É muita coisa. E, sem dúvida, durante esse tempo, né, vivi aqui momentos extraordinários e gostaria de convidar os ouvintes para ouvir o Concentração de amanhã. Você vai contar a minha história e vai contar a história daqueles que também trabalharam ao longo destes 20 anos. Se não me engano, você falou 36, né, Edu? É 37. 37 profissionais. Só que ainda não estão incluídos aqui os técnicos. Só de microfone. Estou tentando levantar os técnicos, né? Olha quanta gente, hein, Batistão? Isso aí vai chegar a 50, hein? Realmente, foi um período maravilhoso de revelação de profissionais, né? Sim. Profissionais que passaram por essa casa e hoje estão aí, Felipe brilhando Branco. em locais, emissoras em rede nacional, TV, né? Felipe Diniz, Vinícius Bueno, né? Muita gente boa, né, Edu? Muita gente boa. Tem o Paulo do Vale hoje na Rádio Bandeirantes de São Paulo também. Nossa, muita gente. Meu Deus do céu, né? Mas um período extraordinário. 20 anos realmente não é qualquer um, Batistão. Muito trabalho, não é fácil não. Pegou épocas terríveis, difíceis, mas tá firme aqui. Com 20 anos, graças a Deus. Uma pandemia no meio, né? Para acabar de arregaçar com tudo, né, Edu? Foram 4 meses de muita história, hein, Batistão? Nossa, então, sem futebol. Sem futebol. Você fazendo o programa com a pandemia, com bola parada há 4 meses, você tinha 4 horas diária no rádio, de segunda a sexta, e 45 minutos na TV, de segunda a sexta também, né? Tudo isso, né, teve que resgatar muita história, né? Teve que mexer no arquivão, né? No baúzão. Não foi fácil. Um dia eu olhei para minha esposa e falei, meu Deus, né? O que eu vou fazer, né? Porque sem futebol, não tinha expectativa de quando é que o futebol voltaria. Os clientes cancelando os contratos mais importantes, porque não tinha futebol, não tinha o que fazer, né? O nosso produto é o futebol. E aí não podia visitar clientes, que é uma coisa que eu faço há muitos anos, e é o meu forte, né? Visitar o cliente, convencê-lo, além do trabalho que a gente faz, que deveria ser o maior convencimento, mas há necessidade de visitar o cliente. Então não podia ir no campo, não tinha futebol, não podia visitar o cliente, não podia fazer nada, tinha que ficar em casa. E aí a situação realmente complicou demais. Os mais novos acabaram segurando a peteca, né? Não deixaram a peteca cair. Muito importante o trabalho do Júlio Nascimento ao longo do período e também de todos que se dispuseram a fazer o trabalho remoto através do home office, que permitiu que nós continuássemos no ar e a criatividade, né, dos profissionais que trabalhavam e que trabalham aqui na Bandeirantes. Mas agradeço a todos que mandaram a mensagem, os parabéns de 20 anos. É uma marca realmente significativa que poucos conseguiram e que poucos, acredito, vão conseguir de forma ininterrupta e também num lastro de efetividade e com audiência e com faturamento, porque tem duas coisas que mantêm uma equipe no ar, tanto no rádio quanto na televisão, é audiência e faturamento. Numa rádio que não é diletante, né? Numa rádio que não tem aí, evidente, né, verba de religião e tal, esse negócio todo. Estou falando de emissora comercial, como é o caso da Bandeirantes. Então, nesse caso, é audiência e faturamento. E eu agradeço a Deus por ter me dado saúde para aguentar e para fazer essa travessia de 20 anos. Muito obrigado também à direção da casa, né, o Rodrigo Neves, que é quem me contratou, quem me trouxe para cá em 2002, junto com a equipe inteira, remanescentes, o Edu é você e o Tigrão, né? Tigrão e Edu
são os remanescentes lá do 2002. Longínquo 2002, né? E com você, passou de educadora para Bandeirantes. Exatamente. Uma festa no T-Rock, não existe mais a casa. Nem a casa existe mais. Nem a casa existe mais. Edu, eu quero dar o meu voto aqui para o Luca, esse incansável, jogando com dores, jogando com a virilha estourada, mas ele mais uma vez meteu na rede. Eu tô com o CH nessa, valorizo esse pontinho, ponto importante. A Ponte vai ganhar do Náutico. Claro que não tem ganhador de véspera, perdedor de véspera, mas vai ser uma grande festa. O torcedor vai ajudar na quarta-feira, 19h, o horário é bom. A Ponte ganha, vira com 22 pontos e é um número realmente muito bom, porque com 44 dá para escapar. Claro que se tivesse vencido hoje seria muito melhor. A Ponte tomou um castigo, tomar um gol no final. Ela fez um bom jogo, resistiu até quando pôde, mas quando necessitou do banco de reservas, aí o banco realmente não correspondeu. E principalmente esse jogador, Victor Luiz, né? Entrou muito mal, completamente desatento, fora de órbita. Victor Luiz errou tudo o que ele tentou fazer no jogo, mal da marcação, péssimo no ataque, perdendo bolas e comprometeu sobremaneira. Ele poderia ter permanecido lá com o menino Jean Carlos, não sei se saiu também com estafa, com cansaço, mas a verdade é que esse Victor Luiz foi o pior jogador da Ponte em campo e comprometeu demais o trabalho. Claro que a falta de intensidade do Wesley também comprometeu, mas o Wesley ainda tentou um arremate da entrada da área, poderia ter feito lá o gol da vitória. É lento, jogador sem intensidade. Nessa intensidade da Ponte, não tem jeito. Precisa de banco. Precisa de banco de reservas, senão não consegue jogar nessa intensidade. Não tem time do mundo que consegue jogar desse jeito. Essa correria imensa. Esse Alisson, ele saiu morto de campo. Ele saiu se arrastando em campo. Ele saiu com a língua de fora, puxava o ar não vinha nos pulmões, porque ele correu de uma maneira medonha. Eu fiquei cansado só de olhar esse jogador correndo. Isso sem contar o Amaralzinho, né, o Leonardo, enfim, todos os jogadores que contribuíram demais. Mas o ponto, a Ponte tem que valorizar sim, embora tenha tomado o castigo. E para mim, o craque do jogo é Luca. O conceito dele é bom, Edu. Esse Vitor Luiz, lateral esquerdo, fez a estreia, veio do São Bernardo, viu? A estreia dele hoje. Entrou a 24 segundos tempo no lugar do Jean Carlos. Ah, tá louco, hein? Um jogo não dá para fazer, evidente, uma avaliação, mas o que esse rapaz fez foi uma coisa inacreditável, né? Não tinha condições, seria preferível se não tivesse condições do Jean Carlos continuar um pouco mais, então poderia ter jogado com 10. Pelo menos ele não tinha comprometido da maneira que comprometeu. Foi péssimo esse Victor Luiz aí que entrou camisa número 4 no lugar do Jean Carlos. Meu querido amigo Batista, hein? Muita tinta no cabelo e vamos para mais 20. Tá bom, Batistão? Mas isso aqui não é tinta não, Edu, é um tonalizante, né? Tonalizante. Eu tenho uma alergia a chumbo. Eu não posso com nenhum produto que tenha chumbo, portanto eu não posso usar a tinta tradicional normal, até seria muito legal se pudesse usar. Usei durante um bom tempo, mas a alergia é terrível. E aí eu fiz todos os testes são os testes são amplos, né? Tem pelo de animais, enfim, tem a tipo de comida e tal. E o único que deu alergia foi o chumbo que tem na tinta de cabelo. Então a solução foi usar o tonalizante. Então é tonalizante, Edu, é tonalizante para deixar o cabelo um pouco mais preto, porque senão, como diz o Tigrão, fica mais branco do que o cabelo do Sivuca.
Um abraço, meu querido amigo. Uma excelente noite. Bom final de semana, Batistão. Valeu, Edu. Um grande abraço para você. Obrigado, e olha, realmente grande audiência, hein? Muito obrigado para quem esteve aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Que maravilha. AM 1170, FM 85.7. Faixa estendida para Campinas, AM 1270. E FM 85.3 para Ribeirão Preto. Todos os aplicativos e também no Band Rádios, que é o aplicativo específico que tem lá todas as emissoras. E o Gil Kleber me passou aqui vários sites pelo Brasil afora, retransmitindo a transmissão da Rádio Bandeirantes. Maravilha. Então, inúmeros sites, ou seja, a nossa transmissão foi replicada por inúmeros ouvintes daqui. O Gil Kleber me mandou aqui os prints, né? Com o número de ouvintes nesses sites especializados em transmissões, repetindo, replicando, retransmitindo o som da Bandeirantes. Edu, foi um prazer inenarrável estar contigo, meu amigo. Um grande abraço. Valeu, Edu. Tchau. Tchau. Grande Batistão, hein? É isso aí. 1-1, hein? 1-1. Luca marcou pra Ponte no comecinho e a Ponte só por empate nos acréscimos com o Lohan. Tá bom? Oi, CH. Atenção, hein? A pergunta é simples. Na lata. O craque do jogo. Luca foi decisivo, mas para mim quem mais jogou futebol, Leonaldi. Conceito bom para ele, o craque do jogo. Bom voto também, pessoal aqui pelo Zap também, hein? Gostando do Leonaldi, hein? Vários aqui falando do Leonaldi também. Jogou o tempo todo, o Lucas só jogou o primeiro tempo. Saiu no intervalo, problemas na virilha. Oi, Gleger Zorzinho, o craque do jogo. Quero dizer que eu concordo com o Batistão também, na questão do Luca, né? Mas 2 jogadores para mim se destacaram muito. O Arthur, que estava jogando improvisado como zagueiro, foi muito bem no jogo. E o Leonaldi, né, Edu, fez um partidaço. Tô com o CH nessa. Craque do jogo, Leonaldi. Leonaldi com 2 votos, é o craque do jogo. Luca fica com o voto do Batistão, hein? 1-1, Criciúma e Ponte, agora 21h32, já. A ficha técnica em nome de Rose Pisos, tem a defesa do jogo, também com a sorte do jogo. E o gabarito em jogador por jogador, análise individual. A gente volta até já. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Supermercado Taquaral, aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo menor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Supermercado Taquaral, 61 anos. Diariamente, grande variedade e qualidade de produtos, sempre com os melhores preços e ofertas sensacionais. Faça sua compra online. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Receba a mercadoria em casa e pague na hora, somente com cartão. São várias opções de cartão e todos os dias tem hortifruti fresquinho, pães, doces, salgados, tortas e pizzas saborosas a partir das 16 horas. Supermercado Taquaral, único como você. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br.
Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Só no Atacado da Construção Obra Já, você encontra os menores preços e as melhores marcas do mercado para a sua obra. Aproveite! Janela Maxinhar, uma seção sem grade, Magno Atlântica, por apenas R$ 229,90. E você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, diga na loja que ouviu esse comercial e ganhe 5% de desconto. Consulte condições em nossa loja. Confira, Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 em Campinas. Para você, o que é importante em um plano de saúde? Poder ser atendido nos principais hospitais da região? Ter as melhores clínicas e laboratórios à sua disposição? Ou um preço justo e um atendimento ágil? Sim, importante é ter GoCare. Acesse gocaresaude.com.br e seja nosso cliente. Contrate seu plano 100% online sem burocracia. GoCare Saúde, importante para a sua vida. A sua conta de luz está cara? Então pare de sofrer com esses aumentos abusivos e tenha energia solar da Nacional Sol. Com mais de 2.000 projetos instalados, a Nacional Sol é referência em energia solar. Temos uma equipe especializada para fazer um projeto personalizado para você reduzir em até 95% sua conta de energia. Solicite agora uma simulação gratuita pelo site nacionalsol.com.br ou pelo WhatsApp 19 99596 1768. Energia solar é Nacional Sol. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro e porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Muito bem, lá em Criciúma, a Ponte entrou com o Kaique França, Norberto na lateral direita, 3 zagueiros, Douglas Mendes, Fábio Sanches e o Arthur, que é lateral esquerdo, improvisado como zagueiro, e o Jean Carlos na lateral esquerda. Amaral e Léo Laude, 2 volantes, o Alisson no lugar do Fecim, que não foi com a delegação hoje, e na frente Nicolas e o Luca. Lembrando que a Ponte não teve o Thiagão, né, Thiago Oliveira, suspenso, tá bom? Bom, alterações. No intervalo tivemos 2 alterações. Saiu Luca, problema na virilha, entrou Danilo Gomes e saiu Norberto, lateral direito, entrou Igor Formiga também, lateral direito. Depois, a 24 segundos tempo, foram 3. Saiu o Alisson, entrou Wesley, que veio do CRB, nona partida dele, saiu Amaralzinho, volante, entrou Luiz Felipe, que veio do Boa Vista do Rio, mas pertence a um clube de Belém. Segunda partida do Luiz Felipe. E saiu Jean Carlos, lateral esquerdo, entrou Vitor Luiz, também lateral esquerdo, fez a sua estreia hoje, veio do São Bernardo, tá? A equipe do técnico Hélio dos Anjos. O Criciúma com Gustavo Cristóvão, ex-Guarani, depois Thiago Alagoano, Rodrigo, Cadu Ribeiro, depois Zé Marcos e Marcelo Hermes, que esteve aqui na Ponte ano passado, depois Helder, Rômulo, Lucas Xavier, depois Alexandre Tan, a Arisson e Marquinhos Gabriel, Caio Dantas, depois Lohan e o Felipe Matheus. O técnico é o Cláudio Tencati. Quem apitou foi o Caio Max Augusto Vieira, do Rio Grande do Norte. Cartões amarelos para a Ponte foram 2, Fábio Sanches logo a 10 minutos e o Douglas Mendes, o DG, a 28 do primeiro tempo, tá bom? Cartão amarelo para o Criciúma, Cristóvão, Cadu, Marquinhos Gabriel, Arisson e Lohan, que tirou a camisa aí quando fez o gol de empate. Vamos lá, os gols. Luca marcou a 3 minutos de jogo, 3 do primeiro tempo, 1-0 Ponte. E o Lohan empatou aos 45 do segundo tempo. Público, 11.004, renda 215.660. Final, Criciúma 1, Ponte também 1. A ficha técnica em nome de Rose Piso.
Campanha incrível da Rose Pisos no mês de julho. A Delta, o maior fabricante de pisos e revestimentos do Brasil, sinônimo de qualidade em pisos e porcelanatos, está com preços arrasadores à pronta entrega com 20% de desconto. Mais de 250 mil metros quadrados. Pagamentos facilitados em até 12 vezes. Confira condições. Brindes e ofertas surpresa todos os sábados. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Acesse rosepisos.com.br. Rose Pisos, um show de beleza pro seu lar. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Olha, daqui a pouco a coletiva do Hélio dos Anjos, hoje com a participação da Manuela Silva, da Rádio Som Maior de Criciúma, fazendo um trabalho especial pra gente aqui da Band Campinas. Então, daqui a pouco, portanto, a coletiva do Hélio dos Anjos. Vamos lá, então. Olha, gente, é a defesa e a sorte do jogo, hein? A defesa e a sorte do jogo. Vamos lá. Por gentileza, Sufi, lance 2. Tava lance 2, já estava 1-0 para a Ponte, né? 13 do primeiro tempo, o Jean Carlos erra essa bola aí, quase que o Criciúma empata, é a 13 do primeiro tempo, Giba. Tocando para Jean Carlos, ele perdeu a bola, recuperou, partiu, vem pela direita, Rômulo, pé direito, cruzou na área, toque de cabeça, vai embora! Marquinhos Gabriel mergulhou na área, bobeada incrível do Jean Carlos, ele perdeu a bola, o Rômulo partiu, meteu o pé direito, essa cabeçada aí, Kaique França não chegaria não, hein? Vamos lá, 18 minutos, Luca vai cobrar uma falta, hein? Ele já tinha feito o gol, seria a noite de Luca. Luca, arma a perna direita, Arthur, aperta a esquerda, o meu coração está pedindo gol, partiu Luca, pé direito, bateu! Espalma! Gustavo mandou por cima com as duas mãos. De novo a Ponte chutando 31. Primeiro tempo, o Nicolas arranca e chuta rasteirinho no cantinho, hein, Batistão? Vem pela esquerda, Jean Carlos dominou, rolou, soltou, vem por dentro. Dominou, Nicolas, pé direito, uma bomba! Vai embora pra fora pela linha de fundo, Gustavo! Com a ponta dos dedos, uma grande defesa! Se esticou no limite e com a ponta dos dedos da mão direita. Finalzinho do primeiro tempo, o Lu, quem perde esse gol, hein? Ele ficou sem ângulo, sorte do Criciúma. Vem chamando Amaral para fazer passe, lançou para Luca, saiu do goleiro, dominou, pé direito, vai fazer, pé direito, bateu para fora! Inacreditável! Luca dominou na velocidade, recebeu, partiu, saiu do corpo do goleiro que vinha para o atrito e bateu cruzado, a bola caprichosamente bateu no pé da trave, foi embora. Pra fora. Vamos para o segundo tempo, hein? Sorte de novo, 6 minutos. Esse Marquinhos Gabriel joga muito, hein, cara? Joga muito, bom meia, bom jogador, hein? Olha, na entrada da área, chutou pra fora. Vamos lá, Bastão, 6 do segundo tempo. Vem pra bola, aperta a esquerda, Marquinhos Gabriel, bateu, vai embora! Pra fora, pela linha de fundo, cruzamento veio lá da direita, a bola na área, a bola ajeitada do Dantas, aí veio de perto, esquerda, e mais sorte ainda foi essa, 12 minutos sem a cabeçada do Caio Dantas, mas estava completamente batida a zaga da Ponte, goleirão, o Caio Dantas em Batistão de cabeça. Vai pra bola lá pela direita para fazer o erguimento da bola na área, defesa da Macaca postada, cruzamento, toque de cabeça, vai embora! Pra fora pela linha de fundo, Arilson perdeu o gol. Levantamento na cobrança de escanteio, quase um replay do gol da Macaca. Bola cruzada no... Vamos lá, 13 minutos e na sequência a cabeçada do Leonardo, cruzamento do Formiga aí. Olha, mas que chance, hein? Leonardo joga muito, cabeceou, foi pra cima. Oi, Batistão. Bateu em cima da marcação, a bola voltou lá pela ponta direita pra Formiga, lateral da grande área, pé direito, cruzou na área, subiu, toque de cabeça, Leonardo. Defendeu Gustavo! Gustavo! Na bola!
Presença do goleiro. Espalmou de braço trocado, subiu, deu um tapa na cara da bola. Que defesa! Mandou por cima do gol pela linha de fundo. Em escanteio. E a 38, novo lance, sorte da Ponte. 38, tal de Alexandre Tan. Dominou, rolou pela esquerda, Thiago Alagoano para Helder, para Marquinhos Gabriel, pé canhoto, bateu cruzado, toque de cabeça, vai embora. Alexandre Tan, chegou e Tan de cabeça, mas mandou para fora, pela linha de fundo, saiu, que perigo. Pouco. Cristiano em cima empatou aos 45 com o Lohan, tá bom? Mas a pergunta é, estamos no quadro A Defesa e a Sorte do jogo, hein? Oi, Zorzinho, qual foi a defesa do jogo? Para mim, a cabeçada do Leonaldi na belíssima defesa do Gustavo, viu, Edu? E para você, CH? Acompanhe o relator. Sim, lance 8, hein? 13 segundo tempo, cabeçada do Leonaldi. A defesa do jogo. Bateu em cima da marcação, a bola voltou lá pela ponta direita para Formiga, lateral da grande área, pé direito, cruzou na área, subiu, toque de cabeça, Leonaldi! Defendeu Gustavo! Gustavo! Na bola! Presença do goleiro, espalmou de braço trocado, subiu, deu um tapa na cara da bola, que defesa! Muito bem, bola já rola lá em Goiânia, Vila Nova e CSA, 16 minutos, 0-0, é o outro jogo da Série B da noite de hoje. Aqui foi 1-1, Criciúma e Ponte, e na sequência vem aí o gabarito, hein? O conceito, jogador por jogador, batendo bola aqui com CH e Gregor Zorzinho, e até já! Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Supermercado Taquaral, aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo menor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Alô Ponte Pretano, a macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebolcard e adquira seu ingresso para as partidas da Ponte Preta jogando em casa. Vamos apoiar nosso time. Atenção sócios TC10, seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Torcedor, conheça os planos e aproveite. Lugar de Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a macaca é mais forte. Nosso orgulho, nossa paixão. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. 30 anos atendendo Campinas e região. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Tudo para deixar sua casa mais bonita e confortável. A Aeropisos conta com uma equipe altamente qualificada, entrega rápida e flexibilidade no pagamento. 3 lojas em Campinas. WhatsApp 19 98315 0103. A Aeropisos é o lugar. Gabarito do jogo. Vamos lá, CH, vamos lá, ô Zorzinho, o gabarito do jogo, Criciúma e Ponte foi 1-1, oi Zorzinho, qual é o conceito do jogo e melhor o primeiro ou o segundo tempo?
Eu gostei do jogo, hein? Jogo bom, melhor o primeiro tempo. E para você, CH? Antes, Edu, eu quero ler uma nota oficial da Ponte aqui. O atacante pontepretano da Silva irá registrar boletim de ocorrência em virtude de ofensas racistas dirigidas a ele por torcedores do Criciúma que também cuspiram, jogaram objetos e bebidas em cima dos atletas pontepretanos que faziam aquecimento. Primeira democracia racial do futebol do Brasil, com negros dentro e fora de campo, desde a fundação em 1900, a Ponte Preta lamenta o ocorrido, condena veementemente qualquer tipo de racismo e dará apoio irrestrito ao jogador, nota oficial da Ponte Preta. Gostei do jogo, Edu, melhor o primeiro tempo. Pois é incrível, né? Esse problema persiste, terrível, terrível. Vamos acompanhar esse caso aí, né? Você vai ter um desdobramento, julgamento, provas e tal. E a TV, o cara, pelo menos, que jogou a água, a TV mostrou e mostrou de novo. Eu vi que a TV pegou o foco do cara bem perto mesmo, né? Então não tem como não identificar esse cidadão aí que jogou o copinho de água. Vamos lá, vamos então, Jorginho. Agora o goleiro Kaique França, né? Pela defesa, não foram assim tantas defesas, mas infelizmente, ou felizmente, não sei, o lance do gol, né? Se ele falhou ou não, repita, por favor, Jorginho, o conceito dele. Eu acho que ele falhou no gol, sim. Poderia ter feito a defesa, jogado a bola para escanteio. Uma bola bem muito difícil, cheia de guizos, uma batida muito violenta. Mas pela qualidade, por tudo que tem feito o Kaique, poderia ter feito uma defesa um pouco mais segura. Espalma para escanteio, acabou o problema, né? Espalmou para dentro da área, deu uma nova chance e o Lohan botou a bola na rede. O conceito do Kaique hoje é regular. CH, você analisa então a lateral direita. Norberto jogou o primeiro tempo, depois Igor Formiga entrou para o segundo tempo. E foi Igor Formiga que fez o cruzamento para a cabeçada do Léo Naldi, que foi a defesa do jogo. Vamos lá, Norberto e Igor Formiga. Os dois foram bem. Uma pena que o Norberto saiu regular e o Formiga, para mim, entrou bem, regular. Vamos lá, vamos aqui no individual. Douglas Mendes, agora a zaga da Ponte, senhorzinho. O Douglas Mendes, o DG, tomou cartão amarelo com 28 do primeiro tempo. Se ele continuar firme, como sempre, tá fazendo o nome dele, titular absoluto, Douglas Mendes. Para mim, titular absoluto e injustamente aplicado o cartão nele. Não foi absolutamente nada naquela falta que ele acabou sendo amarelado no Marquinhos Gabriel. O conceito dele hoje irregular. Olha, vários elogios para Fábio Sanches durante a transmissão. Fábio Sanches, CH, foi amarelado com 10 minutos de jogo. Como é que foi o Fábio Sanches? Perfeito, líder do time, titularíssimo. Ele tem que ser capitão do time. Apesar que tem a braçadeira ficado com o Luca, que também está de bom tamanho. Jogou muito. Fábio Sanches, conceito bom. E agora, Jorginho, o Arthur. Você já falou. Aliás, para você, o Arthur, um dos melhores hoje em campo. O Arthur que deu assistência de cabeça para o gol do Luca, né? Só que antes ele participou. Antes, ele fez um corte sensacional e deu uma enfiada para o Luca. E o Luca, então, foi desarmado, bola para escanteio. E na cobrança de escanteio, ajeitado de cabeça do Arthur, participação no gol, essas e outras aí, o conceito do Arthur, o Zorzinho. Partidaço. Partidaço do Arthur, gostei demais. Improvisado ali de zagueiro, pelo lado esquerdo. Jogou muito. Para mim, realmente, foi um dos melhores em campo. Conceito bom para ele, Edu. Ok, vamos lá então agora pro Jean Carlos, lateral esquerdo. Foi até 24 do segundo tempo, depois entrou Vitor Luiz, que fez a sua estreia, veio do São Bernardo. Então o que você achou do Jean Carlos aí, que falhou naquela 13 do primeiro tempo, ele perdeu a bola, e aí teve o cruzamento e o Marquinhos Gabriel se joga de cabeça, quase que empatou, né? Essas e outras aí, CH, Jean Carlos e também o Victor Luiz. O Giancarlo, às vezes, me dá a impressão que ele está desconectado com a importância, com a intensidade do jogo. Porque ele erra alguns passes muito, mas muito infantis. Eu acho que também é muito por conta da idade, da ansiedade, do nervosismo, da falta de ritmo. Eu não vou dar ruim para ele, mas eu não gostei. Regular, com bastante boa vontade. E o Vitor Luiz, um desastre. Fica sem nota, mas esse é o conceito. Desastre. Meus amigos, eu vou interromper aqui o nosso gabarito aqui rapidamente com a coletiva do Hélio dos Anjos, participação da Manuela Silva, repórter da Rádio Som Maior de Criciúma. Manuela Silva,
trabalhando pra gente lá. E a coletiva do Hélio dos Anjos, na sequência, a gente continua com o Gabarito. Oi, coletiva do Hélio. Estamos aqui acompanhando a coletiva de imprensa do técnico da Ponte Preta, Hélio dos Anjos, falando um pouquinho desse empate, amargo empate no fim do segundo tempo aqui no estádio Heriberto Wilson, que derrubou a possível segunda vitória da Ponte Preta. Vamos ver o que ele tem para falar. A lição que a gente tira aqui, eu vou ser muito sincero, que nós estamos nos fortalecendo. Nós estamos criando corpo. Nós tínhamos hoje ali 5 jogadores abaixo de 21 anos. Nós estamos formatando esse grupo dentro de uma competição dificílima. Vamos ter mais novos companheiros a partir da próxima rodada. E eu só tenho que enaltecer meu grupo. Nós tivemos o controle em vários momentos do jogo. Naquele momento do gol, também achei que era um momento de melhor controle nosso. E a gente tomou um gol de uma bola chutada de fora da área, onde nós não conseguimos reter ela na frente, podíamos ter retido, tivemos oportunidade disso, mas eu não tenho que lamentar nada não. São 6 pontos, que nós saímos fora de casa contra 2 grandes equipes, tem que enaltecer o comportamento, tem que enaltecer a presença de público aqui em Criciúma, que é uma coisa impressionante, cria realmente uma estufa, né? Mas nós sobressaímos bem, nós fizemos um bom jogo, competitivo. E aí é crescer, e nós vamos crescer. Eu tenho certeza que esse grupo não faz menos de 30 pontos no segundo turno, porque esse grupo está crescendo na hora certa, já são 5 jogos sem perder, nós só temos 15 gols tomados. É muito importante esses dados para a gente crescer dentro da competição. A gente viu que depois que o Lucas saiu na metade do jogo, a equipe caiu um pouco de produção. O que a gente pode ver e prever para o segundo turno, para a equipe não depender tanto do Lucas, né, para a competição? Olha, o Lucas é o artilheiro da competição, é um jogador notável, é um jogador que chama atenção, né, que os adversários preocupam muito com ele, não é isso? Mas o meu problema não foi a saída do Lucas. Eu sempre falo que eu não lamento saída de nenhum jogador, mas eu tive problema na reposição. A reposição não foi a ideal, mas também a reposição, quando eu tinha feito as 5 substituições, senti um problema muscular. E isso trouxe para nós também uma adversidade maior. Eu saio daqui feliz com o resultado, feliz com o comportamento da equipe. E eu tenho certeza, como eu frisei, nós vamos crescer muito. Esse time é muito intenso. Dentro das informações que nós temos do Stats, esse time aí é o time com o segundo maior nível de intensidade. E é assim que nós vamos tentar vencer, porque a Ponte Preta tem esse espírito e a gente tem que colocar isso em prática. Tu falou que teve problema na reposição, agora está chegando próximo à janela de transferências. O que dá para esperar da Ponte nessa janela? E também quais posições tu acha que são as mais que mais precisam de novos jogadores? Nós precisamos, naturalmente, de mais um meia. Eu tive um problema sério com o Fecim, que teve que ficar, que é um meia também, que vinha inclusive sendo titular. Nós estamos chegando um atacante que é muito interessante, que é o Barça, já está treinando com a gente há mais de 15 dias. Nós temos o Matheus, um zagueiro que veio, apesar de que eu estou muito feliz com os meus zagueiros. 18 anos o zagueiro direito tem, 18 anos tem um volante, então eu estou muito feliz. E nós vamos trazer também mais ainda 2 atacantes. Nós vamos encher esse grupo de opções de atacante, mesmo sabendo que nós estamos também criando jogador, porque esse menino de 20 anos, o Nicolas, é do Internacional e está sendo um jogador assim, muito interessante dentro do nosso trabalho. Esse, então, técnico da Ponte Preta, Hélio dos Anjos, falando um pouquinho desse empate aqui no estádio Heriberto Wilson. Ok, Manuela Silva, muito obrigado, da Rádio Som Maior de Criciúma e a coletiva do Hélio, hein? Então, seguimos aqui, vocês viram aí contratações, mais 2 atacantes, né? Vai chegar também, já chegou o zagueiro e tal. E diz aí que aquele meia Elvis do Goiás também pode acertar com a Ponte. Vamos aguardar. Vamos lá, eu sigo agora com a nossa continuação aqui do Gabarito Conceito, eu sigo com o Zorzinho, sobre o Amaral. Amaralzinho, que saiu a 24 do segundo tempo, entrou Luiz Felipe, que jogou no Boa Vista do Rio, pertence a um clube de Belém do Pará. Foi o segundo jogo do Luiz Felipe, tá? Você falou também algumas coisas dele durante o jogo, o Amaralzinho não estava gostando e tal. Olha, foi o Amaral que enfiou aquela bola pro Luca, hein? 41 primeiro tempo, que o Lucas saiu do goleiro, ficou sem ângulo, chutou no pé da trave. Ouvimos aí na sorte e as defesas do jogo. Vamos lá, o Amaral, como é que foi? Alguma coisa a falar do Victor Luiz, ou Zorzinho? Aliás, do Luiz Felipe. Do Luiz Felipe, né? Do Luiz Felipe sem nota, né, Edu? Entrou ali no final. O Amaral começou o jogo, estava meio perdido ali. Depois se achou em campo e fez um jogo
na minha opinião, o Amaral sempre mantém uma regularidade, né? O jogador que corre, saiu extenuado de tanto que correu. Eu vou dar um conceito regular para ele, Edu. Perfeito. O Leonaldi jogou o tempo todo, cabeçada foi a defesa do jogo, essa aí a 13 do segundo tempo. Enfim, pessoal aqui no Zap gostou muito do Leonaldi. E você, CH? Atenção, Leonaldi. O craque do jogo, Edu, para mim jogou uma enormidade. Comandou o meio-campo, para mim o melhor jogador do jogo, voltou em grande estilo. O conceito é bom, Edu. Muito bem, agora o Alisson Zorzinho começou jogando porque o Feci não foi pro jogo. Ele é volante, disputou o Campeonato Mineiro pelo Atlético lá de São João del Rei. Hoje fez a partida número 12 com a Ponte. O que você achou do Alisson? E depois entrou o Wesley, que veio do CRB. Isso a 24 do segundo tempo, o Alisson e o Wesley. Vai cantar que música, meu filho? O Edu, é o seguinte, o Wesley, eu costumo dizer o seguinte, o jogador profissional, ele tem que saber a hora de parar. Ele tem que fazer um desenho da sua carreira, daquilo tudo que ele conquistou, daquilo tudo que ele apresentou, daquilo tudo que ele poderia ter feito, né? E tem uma hora que o cara ele fala assim, agora eu não estou conseguindo, não dá mais, né? E é isso que a gente percebe no Wesley. Ele perdeu aquela intensidade, aquela qualidade, isso daí é absolutamente normal, a idade, né, os anos de profissionalismo vem trazendo isso. Eu mesmo, todo mundo fala, Oi, pois não? Daqui a pouco, tivemos um problema técnico aqui, e eu pensei que o Gleger estava falando aqui pela linha interna, mas foi cortado aqui. Estamos na nota do jogo, analisando aí o Alisson e o Wesley, né? O Wesley, você me ouve, Zorzinho? Tá me ouvindo? Sim, tô ouvindo. Vamos lá. Então vamos lá. Repita, por favor, o Alisson e o Wesley. Eu tava falando do Wesley, que eu acho que o jogador ele tem que saber o momento, a hora certa de parar, de se aposentar. Acho que tá faltando isso pro Wesley. Já passou do tempo, né? Já passou. Já passou o tempo dele. Fez muito bem para o futebol, nos clubes que passou, mas infelizmente está muito mal. Vou dar um conceito ruim ali para o Wesley, não gostei, pouca intensidade, não foi bem. E o Alisson, um jogador muito empenhado, jogador que corre o jogo todo, saiu cansado, né, mas a entrega, a todo momento buscando, tentando, eu gosto disso no jogador. Então, para o Alisson, vou dar um conceito regular, Edu. Muito bem, agora vamos lá, CH. Nicolas, atacante, veio do Inter, jogou o tempo todo, ele teve uma arrancada a 31 do primeiro tempo, chutou no cantinho, bem no cantinho, foi uma das propostas da defesa do jogo, o goleiro colocou para escanteio, e olha, você sabe que ele amarelou 2, hein? O Nicolas sofreu uma falta do Cristóvão amarelado. O Nicolas sofreu uma falta do Arilson, no final do primeiro tempo, Arilson foi amarelado. Essas e outras aí, e o conceito do Nicolas. Melhor no primeiro tempo, quando ele tinha o Luca do lado dele. Gostei dele. Regular, Edu. O Luca, pelo gol que fez, Zorzinho, para a falta que ele bateu, o goleiro Pimba para escanteio. E pelo gol que ele perdeu a 41, bateu no pé da trave, perdeu o ângulo e saiu no intervalo, pelo menos na virilha. Luca, o conceito dele. O conceito do Luca é bom, né, Edu? Ele fez o gol, né? Fez o gol. Sempre é um jogador muito perigoso. E a Ponte sofreu muito no segundo tempo com a ausência dele. Então, o conceito para ele é bom. Perfeito. CH, vamos pro Hélio dos Anjos. Qual é o conceito do professor? Por aquilo que ele armou, não tinha o Thiagão, joga com 3 zagueiros, colocou o Arthur como tem improvisado como zagueiro também, para jogar com 3, colocou o Jean Carlos na lateral esquerda, enfim, no meio entrou com o Alisson porque o Feci não seguiu, entrou com o Nicolas para ser companheiro do Luca, e por aquilo que alterou no segundo tempo, Hélio dos Anjos, o conceito dele. Faltou uma partida para acabar o turno, eu quero dizer com segurança. Ele deu um padrão, deu uma cara para o time da Ponte, esse time limitado da Ponte. O conceito dele é bom, o trabalho dele foi bom. Hoje ele só não ganhou o jogo porque não tinha banco de reservas. E teve que colocar em campo, não é? Um ex-jogador em atividade, que é o Wesley. Se ele tem um garoto para colocar no meio campo, ele não tinha deixado empatar o jogo. Essa bola, o Hélio en passant, mas aí ele foi muito cordial. Se segura essa bola na frente e pode pegar a origem do gol do time da casa. Pode pegar. Uma bola perdida, um nheco-nheco que aconteceu, aí veio a contracarga.
Não tinha jeito, dava para segurar o resultado. Mas não vamos transformar isso num cavalo de Troia. Não é hecatombe, foi bom o resultado. O Criciúma deu muito trabalho para a Ponte estava muito desfalcada, estava cheia de problemas. E o Hélio fez um bom trabalho. E ele está fazendo um bom trabalho à frente da Ponte, pelo menos eu penso assim, Edu. Perfeito. CH, um abraço para você, CH, bom descanso, bom final de semana. Muito obrigado, Edu, um grande abraço a todos, obrigado pela audiência do ouvinte da Rádio Bandeirantes, um ótimo final de semana e boa sorte amanhã para o Guarani. Amanhã tem jogaço de futebol, Guarani e Bahia, e tomara que o final de semana, com o empate da Ponte e tomara uma vitória do Guarani, seja mais uma vez muito legal para todo o campineiro na semana de aniversário da cidade de Campinas, Edu. Verdade, 248 anos, nossa querida Campinas. Bom descanso, grande CH. Sigo com você, Zorzinho, para falar a respeito... Você já falou do Hélio, não falou não, né? Nem sei. Você já falou, Zorzinho? Não, ainda não. Ainda não? Não, ainda não. Opa, então, por gentileza, o professor Hélio dos Anjos, por aquilo que armou, já dissemos aqui as alterações, por aquilo que ele alterou, qual é o conceito do Hélio? Olha, Edu, eu primeiro dizer que eu concordo com ele, tá na entrevista aí coletiva, quando ele fala que a Ponte vai crescer. Vai sim, eu também acho. Chegando algumas peças. Ele não tem peça de reposição, né, Edu? Você vê no jogo de hoje aí, se ele consegue manter aí esse time que iniciou até um pouco mais tempo em campo, acho que poderia até ter conseguido segurar. Se aquele menino entrou, foi mal pra caramba, né? O Vitor Luiz entrou muito mal. Pesado o jogador, mas você olha pro banco, poxa vida, vai fazer o quê? Né? Complicado. Aí você perde um volante, quem que você tem de volante no banco? O Wesley. Então não dá para botar a culpa toda no Hélio. Eu acho que a estratégia de jogo foi bem definida. O resultado, se nós estivéssemos falando aqui, poxa vida, a Ponte saiu na frente, o Criciúma embatou ali, né? O jogo terminou 1-1, a gente estaria elogiando o time da Ponte. Mas a Ponte tomou o gol no final e foi castigada, claro, poderia ter aguentado um pouco mais ali, poderia o Kaique França ter jogado a bola para fora, né? A Ponte ter vencido o jogo, seria um resultado maravilhoso, andaria na tabela, segunda vitória consecutiva, mas não dá para desprezar esse ponto. O jogo fora de casa, pô. Agora a Ponte tem que fazer, dentro de casa, fazer a lição de casa, né? Eu vou dar um conceito regular pro Hélio, porque eu acho que, diante de tudo que ele tem ali, ele tá fazendo até milagre, viu, Edu? 5 jogos que a Ponte não perde, 2 gols tomados em 5 jogos. Ele descobriu um jeito de jogar que a Ponte tem dado muito certo, apesar da pouca qualidade, mas a estrutura tática, o planejamento, na minha opinião, está indo bem. Falta peças, falta qualidade. E tomara, né? Tomara agora com a abertura da janela, que essa qualidade, que esses jogadores diferenciados possam chegar aí ao time da Ponte. Então vou dar um conceito regular para ele, viu, Edu? Pois é, e a Ponte joga dia 20, né? Dia 20, quarta-feira, Ponte Náutico. A janela já está aberta. Se quiser utilizar, por exemplo, o uruguaio, né? O Bárcia pode jogar, né? Ficou treinando, né? Vamos ver a condição física dele. O problema é a forma como esses jogadores que chegam, a condição física deles, né? Esse que é o problema. Realmente, a Ponte não tem banco, concordo contigo. E é um elenco inchado, cara. A Ponte tem jogador demais, mas não tem, assim, opção de imediata, né? O time da Ponte é esse time que começa e tal, e problema físico também. A Ponte tem problemas seríssimos fisicamente. O Norberto não aguenta. Todo jogo ele sai, a batata cantada, não tem jeito, né? Ô, senhorzinho, esse Criciúma aí, que tá fazendo aí uma campanha boa, você viu o público, 11 mil, público acreditando no Criciúma. Sim. O Criciúma, o que é o 7º colocado com 24, é uma campanha bastante razoável, surpreendendo o Criciúma aí. O que você acha do Criciúma? Esse Marquinhos Gabriel pode sair, hein? Pode ir pro exterior, mas joga muito, hein, senhorzinho? Joga muito. Joga muito. Ele mesmo, aquele mesmo do Fluminense, do Corinthians, né? Muito bom jogador. Gosto demais do Marquinhos Gabriel. O Tencati, que é um bom treinador, faz um bom trabalho lá no Criciúma. E eu não tenho dúvida, viu, Edu, que esse time do Criciúma vai ficar aí no meio da tabela. É um time regular, é um time que, jogando dentro de casa, parte para cima. Tem a torcida que incentiva. Nós vimos aí, pô, né? Um jogo numa sexta-feira, o campo praticamente que cheio, lotado, a torcida incentivando. Vou dar um conceito regular / bom para esse time do Criciúma. Vai complicar a vida de muito grande aí, viu, Edu, na Bezona. É, exato. Você sabe que no Criciúma, que passou por Campinas, deixa eu ver aqui, você tá com a escalação do Criciúma fácil aí, Jorginho? Tá? Sim. É. Vamos ver o banco de reservas aí? Deixa eu ver uma coisa aqui, porque é o seguinte, ó, tem o Ryan,
zagueiro que era da Ponte. Não sei se ele tá aqui no banco. Não tá no banco o Rayan. Rayan não jogou. Marcelo Hermes jogou lateral esquerdo, teve aqui na Ponte ano passado. Marcos Serrato. Marcos Serrato jogou na Ponte, tá aqui no banco aí. 17 não entrou. Cristóvão, lateral que você conhece, era do Guarani. Jogou no Guarani. Negueba, atacante, aquele que jogou na Ponte em 2017, tá lá. Não estava no banco hoje. Não estava no banco. Não. E tem o atacante Thiago Marques, jogou na Ponte em 2019. Thiago Marques. Aquele que era do Ituano, não era, Edu? Depois foi pro Ituano? Exato. Não tá aqui estava no banco também, não. Não tá. Então, realmente, o Criciúma dá uma ajeitada. É um time perigoso, viu, cara? Time perigoso. Time chato, né? E chato, principalmente jogando lá em Criciúma. Tá bom. Exatamente. É isso aí, coisas que acontecem. Jorginho, então, bom descanso. Amanhã começa a concentração, 5 da tarde. Eu conto contigo, hein, Jorginho? 5 horas, hein? Opa, tamo aí. Amanhã estaremos juntos aí, Edu, se Deus quiser. O que o Tigrão vai comemorar os 20 anos de Bandeirantes, ele vai chegar um pouco atrasado, vai ver só. Não vai ser fácil, não. Um abraço, Jorginho. Valeu, Edu. Até amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço pra você, um grande abraço pro amigo ligado a Bandeirantes. Valeu, Edu. Até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Bom, meus amigos, eu vou fazer um Em Dia com a Bola. São 22h10, 10h30 até a Voz do Brasil. Tá bom, Giba? Você vai faturar quanto tempo, Gilberto Sufi? 3 minutos? Tá bom, vou preparar o meu material aqui pro nosso Em Dia com a Bola, tá bom? Aqui final, hein? Criciúma 1, Ponte também 1, agora 22h11. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Supermercado Taquaral, aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo menor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Supermercado Taquaral, 61 anos. Diariamente, grande variedade e qualidade de produtos, sempre com os melhores preços e ofertas sensacionais. Faça sua compra online. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Receba a mercadoria em casa e pague na hora, somente com cartão. São várias opções de cartão e todos os dias tem hortifruti fresquinho, pães, doces, salgados, tortas e pizzas saborosas a partir das 16 horas. Supermercado Taquaral, único como você. A sua conta de luz está cara? Então pare de sofrer com esses aumentos abusivos e tenha energia solar da Nacional Sol. Com mais de 2.000 projetos instalados, a Nacional Sol é referência em energia solar. Temos uma equipe especializada para fazer um projeto personalizado para você reduzir em até 95% sua conta de energia. Solicite agora uma simulação gratuita pelo site nacionalsol.com.br ou pelo WhatsApp 19 99596 1768. Energia solar é Nacional Sol. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Rocha. Para você, o que é importante em um plano de saúde? Poder ser atendido nos principais hospitais da região? Ter as melhores clínicas e laboratórios à sua disposição? Ou um preço justo e um atendimento ágil? Sim, importante é ter Golcare. Acesse golcaresaude.com.br e seja nosso cliente. Contrate seu plano 100% online sem burocracia. Golcare Saúde, importante para sua vida. Em Dia com a Bola.
Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em dia com a bola. Muito bem, já com a bola, começando pelo Brasileiro da Série B. Estamos na 18ª rodada, é a penúltima rodada do primeiro turno, hein? Tá terminando o turno. E ontem tivemos o jogo de abertura, Operário 0, Sport 0. Impressionante o número de empates da Série B. Mas é uma coisa impressionante, 40% e tudo empate nessa Série B, tá? Hoje você curtiu aqui, Criciúma e Ponte, foi 1-1, Luca marcando para Macaca logo no comecinho e o Lohan empatando no finalzinho para o Criciúma 1-1. E lá no Oba, lá em Goiânia, Vila Nova e CSA, o jogo nesse momento, gol do CSA. Gol do CSA, finalzinho do primeiro tempo, gol do CSA. E deixa eu ver aqui uma coisa aqui, atualizar aqui a classificação. Com esse gol, né, o CSA, ele chega a 19 pontos. Ele iguala na Ponte, mas a Ponte tem uma vitória a mais. Nesse momento, o CSA, né, não consegue ultrapassar a Ponte. CSA e Vila Nova não conseguem ultrapassar a Ponte. Mas o Vila Nova já não ganha, uns 10 jogos que não ganha, hein? O Vila Nova, mas que vergonhosa campanha. É brincadeira, agora tá perdendo em casa, tá? Deixa eu só confirmar que às vezes o VAR vai pro VAR e anula. Tô de olho aqui, por enquanto, 1-0 pro CSA, tá? É isso aí. Bom, nós teremos amanhã, 11 horas, Ituano e Londrina. E o Ituano perdeu o Mazolinha, o técnico Mazolinha foi demitido, né? E o Ituano, então, 11 horas, Ituano e Criciúma. Amanhã, 16 horas, no Rei Pelé, CRB e Brusque, 16h30 no Castelão, Sampaio Correia e Vasco, 16h30 Grêmio e Tombense, 18h30 Guarani e Bahia. Olha, o Bahia nunca ganhou no brinco, hein? Tem um tabu na parada aí, expectativa de bom público. Vamos começar o Concentração às 17 horas, tá? E quem narra aqui amanhã, Guarani e Bahia, é Leandro Borges, o moço de Piracicaba. Domingo, 2 jogos, encerrando a 18ª rodada, 16 horas nos Aflitos, Náutico e Chapecoense, e 16 horas no Mineirão, Cruzeiro e Novo Horizontino. Bem, vamos dar uma olhada aqui, tá confirmado o gol do CSA, então, Vila Nova 0, CSA 1, instantes finais do primeiro tempo. Vamos aqui à classificação, para ver como é que está aqui. Em primeiro, Cruzeiro com 38, em segundo, Vasco 34, em terceiro, Bahia 30, em quarto, Grêmio com 29, em quinto, Sport 26, em sexto, Tombense 25, em sétimo, Criciúma 24, oitavo, Novo Horizontino com 23, em nono, CRB com 23, em décimo, Sampaio Correia 22, décimo primeiro, Londrina 22, 12º, Brusque com 20, em 13º, Operário com 20, em 14º, a Ponte com 19, em 15º, CSA por enquanto com 19, em 16º, Ituano com 18, Ituano é o primeiro fora da zona, depois Chapecoense, com esse gol do CSA, Chapecoense entra na zona. Chapecoense com 18, Náutico 18, Guarani 17 e o Vila Nova 13 pontos. Hoje cairiam Chapecoense, Náutico, Guarani e Vila, subiriam Cruzeiro, Vasco, Bahia e Grêmio. Situação da Ponte, 19 pontos, 14ª, só que os de baixo vão jogar. O CSA, se ganhar hoje, não consegue alcançar a Ponte pelo número de vitórias. A Ponte tem 4, se o CSA vencer, fica com 3. Tudo bem. O Ituano tem 18 pontos. Ituano, conforme eu disse, joga amanhã, 11 horas, contra o Londrina. Se o Ituano empatar, o Ituano já ultrapassa a Ponte no saldo, porque também faz 19, também fica com 4 vitórias. A Ponte tem menos 4 e o Ituano tem menos 2. Se ele pelo menos empatar, o Ituano ultrapassa a Ponte. A Chapecoense, ela vai enfrentar aqui o Náutico, né? Chapecoense é 17ª contra o Náutico 18º. Só que o jogo é nos Aflitos, na casa do Náutico, tá? O que acontece? Se tiver um vencedor aqui, esse ultrapassa a Ponte. E se der empate, Chapecoense soma 19 com empate, 4 vitórias, mesma coisa que a Ponte, só que no saldo a Chapecoense tem menos 3. A Ponte, menos 4. Então, se a Chapecoense, se ela empatar, ela ultrapassa a Ponte no saldo, tá?
E o Náutico empatando, vai a 19, empata em 4 vitórias também com a Ponte, mas ele tem um saldo negativo aí de saldo de 6, menos 6. Então, empatando, o Náutico não passa a Ponte, tá? O Guarani, se ganhar do Bahia, vai a 20, ultrapassa a Ponte também. Então a Macaca pode perder aí 1, 2, 3 posições. Pode perder 3 posições e ela pode terminar na 17ª posição na zona de rebaixamento, tá? Vamos aguardar. Situação do Guarani amanhã, já dissemos aqui, 17 pontos, se vencer vai a 20, tem que aguardar os resultados aí do Náutico, Chapecoense, Ituano, para saber a real situação, se sai da zona de rebaixamento, né? Ganhando tem tudo realmente para sair, né? Vamos aguardar aqui. Agora, só um detalhe curioso, eu estava fazendo um levantamento, como estou fazendo um levantamento, de jogadores que passaram por Campinas e que estão na Série A, Série B, Série C, Série D, na Série A e na Série B em todos os clubes, hein? No Brasileirão e na Série B, em todos os clubes tem jogador aqui de Campinas. É impressionante. O que me chama mais atenção é a Chapecoense. Chapecoense tem, você quer ver só? Que passou por Campinas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jogadores. É inacreditável. O Chapecoense tem Thiago Real, meu ídolo, né? Ex-Ponte. Pablo, esse Pablo é aquele que estava aqui no Guarani no ano passado, que aliás foi revelado pelo Guarani em 2010, era atacante. Voltou em 2020, joga de lateral também, que fez aquele gol do Vasco, que a bola bateu na trave, o Cano chutou, o Rafael Martins defendeu, foi para escanteio, cobrou o escanteio o Vasco, a zaga do Guarani tirou, contra-golpe e o Pablo marcou. Só que na Chapecoense, esse Pablo, do ano passado no Guarani, lá ele é tratado como Pablo Diogo. É Pablo Diogo, tá? Tem o meia Betinho, jogou no Guarani em 2017, fez 16 jogos. Tem o goleiro Wagner, que foi campeão em 2014 pelo Ituano, campeão paulista, no Pacaembu contra o Santos. Ele defendeu o último pênalti cobrado pelo Neto. Neto, ex-zagueiro do Guarani, cobrou, Wagner defendeu. Final, Santos e Ituano, e o Ituano foi campeão paulista. Wagner jogou no Guarani em 2017. Tem um volante chamado Pablo. Ele jogou no Guarani em 2018, tá? Fez 5 jogos. Esse Pablo está na Chapecoense, só que lá é tratado como Pablo Oliveira. Então tem Pablo, ou tem o Pablo Diogo e o Pablo Oliveira. Ambos passaram pelo Guarani. Deixa eu ver o que mais. Tem um zagueiro, Vitor Ramos, jogou no Guarani em 2019, né? Tem lateral esquerdo Guilherme Guedes, jogou na Ponte em 2019, veio do Grêmio. O Fábio Ferreira, aquele zagueiro que foi da Ponte, que entrou inclusive na justiça contra a Ponte. Esse Fábio Ferreira, o último jogo dele foi na Chapecoense. Ele não está mais lá, mas o último jogo do Fábio Ferreira foi como jogador da Chapecoense. Foi em 2018, não sei o que aconteceu, se o Fábio Ferreira encerrou a carreira. Tem um volante chamado Marcelo, jogou no Guarani, que o Batista falava Marcelo Quebra-Linhas. Tá lá também. Jogou aqui o ano passado, o volante Marcelo. O atacante Maranhão, jogou na Ponte em 2017, veio do Fluminense. Tá lá na Chapecoense, Maranhão. Zagueiro Reginaldo, jogou na Ponte em 2018, veio do Fluminense. Esse Reginaldo fez gol em derby, que foi lá no Brinco, foi o primeiro derby com torcida única. E a Ponte ganhou de 3-2 até que o André Luiz marcou 2 gols. E ele, Reginaldo, fez um gol. Fez o gol de cabeça após cobrança de escanteio, empatando o jogo, inclusive naquela época. Bom, foi isso aí, né? Impressionante a Chapecoense. Vamos dar uma geral aqui no Brasileirão. Deixa eu ver aqui, jogos de final de semana do Brasileirão. O bicho pega amanhã. Deixa eu ver aqui, com 16h30, o time do Felipão, o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, recebe o Internacional, hein? Jogaço, hein? O Inter vem muitíssimo bem, né? E o Atlético também tá firme ainda na Libertadores, o Atlético, o time do Felipão. Deixa eu ver quebrar aqui, tá aqui, ó. Vamos lá, 19 horas amanhã, vai ser no Mané Garrincha, não vai ser no Maracanã não, hein? Flamengo e Coritiba no Mané Garrincha. Na ressacada, Avaí e Santos. O Santos fora da Sul-Americana, o Santos fora da Copa do Brasil, vai pegar aí o Avaí na ressacada, tentando também o novo técnico. Dizem que Guto Ferreira está aí no radar do Santos, né? Santos que dispensou seu treneiro,
superintendente de futebol, auxiliar técnico, foi tudo pra rua. Tem uma limpeza lá. E amanhã, 9 da noite, Arena Castelão, Ceará e Corinthians, tá? Vamos ver o que tem no domingo? Domingo, 11 horas, Juventude e Goiás. Juventude e Goiás. Juventude de Humberto Louser. 16 horas, Morumbi, São Paulo e Fluminense. O Tricolor tá com tudo, hein? Tirou o Palmeiras da Copa do Brasil. 18 horas em Goiânia, no domingo, Atlético e Fortaleza. 18 horas no Engenhão, Botafogo e Atlético Mineiro. O Botafogo eliminado pelo América Mineiro, hein, na Copa do Brasil. América Mineiro, hein, tá com tudo. E pega outro mineiro, Botafogo, hein? A minerada em cima do fogão. 19 horas do domingo, ele, o América Mineiro, enfrentando o Red Bull Bragantino. Bom jogo, hein? Bom jogo. América Mineiro e Red Bull Bragantino. América Mineiro vai para as cabeças da Copa do Brasil. E na segunda-feira, Palmeiras e Cuiabá, né? Palmeiras e Cuiabá. Palmeiras fora da Copa do Brasil. E o Rafael Veiga, cara, perdeu 2 pênaltis ontem, hein? Meu amigo, desgraça não acontece só no Majestoso, não, hein? O cara perdeu os últimos 3 pênaltis, me dizia aqui o Marcelo Rini. Só que o pênalti que ele perdeu na vida contra o Santos, o Palmeiras ganhou. Ele perdeu o pênalti, mas o Palmeiras ganhou. E ontem, pô, no único jogo, no tempo normal, e tava 2-0 pro Palmeiras. Se ele fizesse, fazia 3. Acabava com o São Paulo. Olha como são as coisas. Ele chutou por cima, na sequência desce o São Paulo, o VAR verifica, pênalti pro São Paulo faz o gol, perde 2-1, no agregado 2-2, vai pro pênalti e depois elimina o Palmeiras, tá? Vamos lá. Na classificação, Palmeiras, líder com 30, em segundo Corinthians, 29, em terceiro Inter com 28, em quarto Atlético Mineiro com 28, em quinto Fluminense 27, em sexto o Atlético Paranaense 27, em sétimo São Paulo 23, em oitavo Santos 22, nono Flamengo 21, décimo Botafogo do Rio 21, 11º Red Bull Bragantino com 21, 12º Goiás com 20, em 13º Cuiabá com 19, em 14º, Curitiba, com 19. Em 15º, América Mineiro, 18. 16º, Avaí, 18. E os 4 últimos, Ceará, 18. Atlético Goianiense, 17. Juventude, 12. E o Fortaleza, com 11 pontos ganhos. Só para registrar aqui, que no Brasileiro da Série C, como é que estão os paulistas no Campeonato Brasileiro da Série C? Nós temos aqui o Botafogo de Ribeirão e o Mirassol. Inclusive o Mirassol é líder, hein? O Mirassol é líder da Série C, que tem 20 clubes, é turno único, 19 rodadas. Estamos na 15ª esse final de semana, tá? O Botafogo joga amanhã, 3 da tarde, no Orlando Scarpelli contra o Figueirense. Figueirense e Botafogo de Ribeirão. Botafogo do técnico Paulo Baier. E um detalhe, meus amigos, que o Botafogo vem de 4 vitórias. Atenção, Ribeirão, hein? AM 1270, FM 85,3 em faixa estendida. O Botafogo tá com tudo, rapaz. Grande reação. Já é o 3º colocado com 23 pontos. Tá? Paulo Baier, aquele mesmo. Jogador Paulo Baier, hoje treneiro do Botafogo, tá? E o Mirassol, do Ricardo Catalá, joga amanhã também, 7 da noite, lá em Fortaleza, no Presidente Vargas, contra o Floresta. O Floresta é do estado do Ceará, mas manda os seus jogos lá no Presidente Vargas, tá? O Mirassol líder com 26 pontos. Você sabe quem que é o artilheiro do Mirassol? Sabe quem, Giba? Camilo, aquele meia, cabeludo, tava aqui na ponte, tá? Ele marcou 6 gols. Está na vice-liderança do Brasileiro da Série C, o Camilo. Tá vendo? Quanta injustiça, hein? É isso aí. Olha, a Série C, eu disse aqui, são 19 rodadas. Então, faltam 5 com essa do final de semana. Depois, os 8 primeiros se classificam, tá? Mirassol com 26, em segundo, Paysandu com 26, em terceiro, Botafogo de Ribeirão com 23, em quarto tem o ABC de Natal com 23, em quinto, o Botafogo da Paraíba com 22, em sexto, o Figueirense 22, em sétimo, Volta Redonda com 20, e em oitavo, o São José, o Zequinha com 20. Esse, os 8 primeiros. Só que é o seguinte, hein? Quando terminar também a 19ª, os 4 últimos serão rebaixados. Por enquanto, zona de rebaixamento, Confiança com 14, Atlético Cearense com 13, Campinense com 12 e o Brasil de Pelotas vai ser rebaixado. Tem 11 pontos ganhos. Faltando 5 rodadas, o primeiro fora da zona é o Ferroviário com 15.
Diferença de 4, não é tanto assim, mas o Brasil, situação muito difícil. O Brasil de Pelotas, outro dia mesmo, estava aí na Série B e está indo para a Série D de dado, tá bom? Ô Giba, rapidamente, aqui é o seguinte, na Série D de dado, vai ser a última rodada da fase de classificação. Atenção, hein? Os paulistas, Inter de Limeira, Ferroviária, São Bernardo, Santo André e Oeste. Do grupo 6, Inter e Ferroviária estão fora. Não tem a mínima chance. Cada grupo tem 6 clubes, 4 se classificam, né? E o que acontece? Acontece que a Inter... são 8, perdão. São 8 clubes em cada chave, tá? A Inter de Limeira está fora, cumpre a tabela com o Caldense amanhã, 16 horas em Limeira. A Ferroviária joga em Patos de Minas contra o RT, tá bom? Grupo 7, parabéns ao São Bernardo. Atenção, hein? De 64 clubes que tem a Série D de dado, o São Bernardo é o único invicto. E tomou o seu primeiro gol no jogo passado. É impressionante, só tomou um gol o São Bernardo. São Bernardo joga domingo contra a Portuguesa Carioca, lá no Luso Brasileiro, tá? O Santo André tá fora. Santo André joga em casa com Pérolas Negras, joga no domingo, 15 horas, só para cumprir tabela. E o Oeste tem chance. Só depende dele, é o quarto colocado nesse momento, mas não pode bobear. Joga contra o Paraná, lá no Durival de Brito. Meus amigos, final do nosso jogo aberto aqui. Um grande abraço a André Luiz, o repórter feliz, completando 25 anos de carreira no rádio, né, André? Muito obrigado, grande André Luiz, amigão nosso aqui, né? Ô, senhor Edu, o senhor não esquece de falar, por favor, aqui. Deixa eu pegar rapidamente aqui. O André Luiz, né? Você não vai ficar bravo comigo aqui. Rapidinho, Giba. É o seguinte, atenção. 25 anos. 25 anos de profissão, o repórter feliz, André Luiz. Um abraço, viu, André? Meus amigos, hoje transmitimos aqui Criciúma 1, Ponte 1. A Ponte marcou com o Luca logo a 3 minutos, mas no finalzinho empata aí com Lohan. Criciúma 1, Ponte 1, tá bom? Muito obrigado a Gilberto Sufi, ao Danilo Capucci, a equipe técnica Bandeirantes. E eu volto amanhã, hein? Eu volto amanhã, 5 da tarde, concentração de Guarani, Bahia. O jogo começa às 18h30 aqui na Real Boris. Então amanhã eu volto, 5 da tarde amanhã. Eu...